Alô, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, podcast Breves Histórias chegando na sua telinha. E a gente está muito feliz hoje. Hoje vocês vão ter um programa super especial, tá? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Peço já que vocês se inscrevam, tá? Que compartilhem nos seus grupos para que a gente possa ter mais engajamento no nosso canal aí, tá bom? Sejam bem-vindos, professor Valdir. Olá, estamos aqui de novo, mais uma vez, né? Hoje, como o professor Max Charles já falou, temos um convidado muito especial, especialíssimo, aliás, né? E eu tenho certeza que o papo vai ser muito bom. Eu tenho certeza também que vocês vão gostar. E aí a gente vai começar aqui, né? Apresentando o nosso convidado, não é isso? Exatamente. E vocês vão ter assim um momento de muito entretenimento, muita conversa, muito papo bom. O cara é bom de papo, vocês vão ver. É isso aí. Bom, como já foi falado, quero dar as boas-vindas aqui ao professor Vanderlei Castro, esse amigo da gente, na verdade, um irmão. Né? Verdade. A gente tem essa relação fraternal de muitos anos. E quando nós pensamos no programa, eu até comentei com o professor Valdir, falei, a primeira pessoa que a gente vai começar as entrevistas é com o professor Vanderlei, porque a gente já tem essa relação de amizade, a gente conversa há muito tempo. E eu sei de muitas histórias, porque... E aí, o professor Vanderlei está escrevendo um livro, né, sobre a história de Corcovado, que foi uma vila muito importante aqui em Breves. Então, o programa de hoje vai ser sobre esse assunto. Nós já até comentamos que o professor Vanderlei, a gente tem que fazer pelo menos uns 3 programas com ele, porque tem muita história. Tem Corcovado, tem a história educacional. Então, só num programa não dá para condensar tudo isso aí. Então, professor, seja bem-vindo. Suas primeiras considerações e aos nossos inscritos no canal Breves Histórias. Quero agradecer a oportunidade. Boa tarde, meu amigo Charles, professor Valdir. E vocês que estão acompanhando aí esse nosso bate-papo, uma boa tarde. Eu espero que vocês também possam gostar de tudo aquilo que nós vamos relatar aqui, sobre o que nós possamos discorrer durante o papo. Isso aí, professor. Professor Valdir, primeira pergunta. Pois antes de mais nada, eu gostaria de dizer da satisfação, né, de tê-lo aqui com a gente. Né? Você tem uma história, não só em Corcovado, mas tem uma história bonita aqui em Breves, e é isso que a gente vai procurar extrair de você hoje, né? E eu queria que você começasse exatamente contando a sua infância, né? Como Vanderlei chegou ao mundo, como foi a sua infância lá. Eu imagino que seja em Corcovado. Que você em Corcovado, Então, começa a contar algumas coisas aí sobre essa sua infância aí. Muito bacana. Eu sou filho de Corcovado, nós somos em 8 irmãos, né? Meu pai chamava-se Raimundo Sargent de Castro, e a minha mãe Maria Josefina Lobato de Castro. Meu pai veio de São Miguel dos Macacos, veio jovem para Corcovado, né? Tempo da borracha, e a minha mãe veio do Buiuçu. Então lá se encontraram. Ela ainda chegou a estudar aqui um pouco na cidade, mas era muito difícil, né? E acabaram se casando e constituíram a família, e eu sou o segundo dos 8 irmãos. Quem é o mais velho? É o Fernando. Fernando, né? Fernando é o mais velho. E nós somos em 8 irmãos. E em Corcovado, terra que eu nasci, me criei e até me casei em Corcovado, né? A sua esposa também era Ela é de Mapuá. Mas ela morava lá, hein? Ela já no tempo da Inasa. A partir já da Inasa, que a minha esposa veio com os irmãos dela, né? Eles vieram trabalhar e ela veio com eles, né? Ela é a caçula da família. Então, Corcovado, eu tive assim, uma infância muito bacana até, porque lá a firma ela não deixava assim a meninada, bem dizer, brincar. Ou tinha que ir para a escola e tinha que trabalhar, né? E lá, como era difícil mão de obra, à época, era tempo da borracha, eu lembro que eu ajudei muito o meu pai, né, a ajudar a descarregar os navios que vinham, os barcos, né, barcos que vinham de Santarém, do Baixo Amazonas, com borracha, eu ajudava muito o meu pai, né, e estudar também. Agora, interessante que na escola, chamava-se Escola Rural de Corcovado, né, eram os 2 turnos, manhã e tarde. E então lá nós fazíamos até a 4ª série. E como lá não tinha o licenciamento para receber o diploma, nós tínhamos que fazer a prova aqui em Breves. Eu acho que isso o Oswaldo acabou revelando também para a gente um pouco disso, né? Fazer a prova aqui em Breves. E, então, no trabalho lá de
Corcovado, eu já pensando em escrever este livro, eu vejo assim como nós éramos usados, posso dizer assim, Qual era a como idade trabalhadores. dessa época você tinha? Eu tinha uma faixa de 10. Eu comecei a estudar com 7 anos, porque nesse tempo não tinha negócio de educação infantil. Sim. Então eu já entrava na escola com 7 anos. Né? E lá tinha a classificação. Primeira turma com 7 anos era a turma C. Aí, com 8 anos, turma B, até chegar na primeira série, era a turma A. Né? Portanto, que eu já cheguei tarde na escola. Né? Vim fazer uma prova para fazer a 5ª série aqui no Santo Agostinho. Eu estudei lá o 5º mais 5, fazia a prova no Santo Agostinho. Provando que o meu diploma é daqui do Colégio Santo Agostinho, em 1968. E o trabalho já foi aliado à escola? Você Já estudava e já trabalhava na cidade? Ajudava o papai, né? Porque não corria dinheiro. A gente ajudava e no final o dono lá do barco que descarregava, ele dava assim, uma manta de pirarucu, dava mantimento, sim. né? Porque era assim que a gente sobrevivia, né? E professor, em uma das conversas que a gente teve já anteriormente, né, que eu tenho o prazer e a honra de poder frequentar a sua casa, né, e a gente já, durante um dos cafés que a gente tomou lá, você sempre relatou essa história. Então, uma coisa que me chamou bastante atenção, que eu fiquei assim, que eu disse, pô, quando a gente for fazer o programa, tem que tocar nesse assunto, que era essa relação que tinha do empregado com a empresa, com o patrão, né? Porque você me contou que seu pai trabalhava, vocês ajudavam, mas mesmo assim não dava. Vocês ainda tinham que pescar, verdade. tinham que... Conte essa... Porque era assalariado, né? Imagina. Né? Então, lá que é o que a empresa fazia, a empresa Santa Mônica, os operários compravam na cantina. Então, eles tinham um teto para comprar. Então, meu pai, que era assalariado, como a maioria era assalariada, o que acontecia? Ele só comprava sexta-feira. Só podia comprar sexta-feira. Porque chegava naquele teto, aí dizia, espocou. Teu pai espocou, estourou, não tem mais direito, só na próxima semana. Então, meu pai tinha que trabalhar a outra semana, que era para poder pagar e ter direito, crédito, para poder adquirir normalmente... Dinheiro praticamente não sobrava. Não, disso não existia. Não. Então, o que meu pai fazia? Ele fazia roça, ele ia mariscar, e eu ia com ele também. Eu aprendi a fazer roça, trabalhar em roça, mariscar, principalmente lancear, né? Meu pai gostava muito de lancear, que era para poder manter a família e garantir a semana. Tirava açaí. Já açaí, eu já dava tirar açaí tudo. Entendeu? Já tinham nascido todos os seus irmãos, já tinham nascido lá? Ainda não, né? Quando nasceram todos lá? Nasceram todos lá. O Rogério é o caçula, né? E eu ajudava, eu saía, por exemplo, quando nas férias, eu de manhã, a mamãe botava assim um pouco de farinha numa lata de leite, e eu pegava minha canoa e ia pescar, com linha de mão. Então, eu só voltava quando eu tinha já uma certa quantidade de peixinho, né? Fazia aquelas fieiras, e já entrava no igarapé, tirava o açaí, já trazia o açaí com peixe, que era para ajudar já a família. E a sua comida seria aquela farinha? Só aquela farinha, durante o dia. Fiz muito isso mesmo. Tanto que quando meu pai chegava, por exemplo, da roça, a minha mãe sempre teve problema de saúde, ele amassava açaí. Tem um caso interessante que eu vou contar para vocês. Boa. O papai chegou com açaí, né? E o pessoal conta, eu vi, esse irmão dele eram grossas, bem grossas mesmo, né? E ele botou o açaí para amolecer. Quando amoleceu, ele botou no que era para a gente ir mariscar. E ele começou a amassar, para deixar o açaí pronto. Começou a amassar o açaí, então que quando nós vimos, o fundo do alguidar tinha largado. Largou o fundo do alguidar. A potência do braço dele, acabou tirando o fundo do alguidar. Entendeu? Quase perdemos o vinho do açaí. Isso foi interessante. Então ele preparava isso. Interessante assim, que ele contando hoje, né? E aí nós íamos quase toda noite. Agora, interessante também como era a vida da vizinhança, né? Nós vínhamos do marisco, às vezes chegava 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, a hora que a gente ia se alimentar também. Eu, com papai e mamãe, cozinhava o camarão lá, a gente ia comer. Né? Mas quando chegava no outro dia, sabe o que a mamãe fazia? Ela dividia com os vizinhos, porque eles sempre não tinham geladeira. Eu penso nisso também, né? Além dela ter esse coração, não tinha geladeira. Né? Ela não salgava. Se tinha excesso, não... E ela pegava e distribuía. Ou seja, no outro dia, o meu pai tinha que ir de novo. Mas é interessante isso aí, porque realmente acho que era uma característica
das pessoas desse tempo, né? Dos vizinhos uma lá. espécie de coletividade ali. Eu tenho, o outro não tem, eu vou Olha, distribuir. Porque eu me lembro disso, na minha família acontecia muito. Se o papai trazia, por exemplo, uma caça grande, tinha que dividir com todo mundo que estava lá. A mesma coisa acontecia com os vizinhos que... Né? Então existia esse espírito de coletividade, de comunidade. Olha, né? a farinha. Tive um tempo que houve a falta da farinha aqui na região, não tinha farinha. Como meu pai é lá da banda de São Miguel dos Macacos, ele tirou férias e disse, nós vamos para os macacos, vamos para lá, fazer farinha. E nós fomos. O papai tinha sempre uma canoa, colocou a gente na canoa e fomos para lá, para o distrito de São Miguel. E ele trouxe farinha. Mas não demorou muito, que chegou lá em Corcovado, a mamãe também fez a mesma coisa. Deu um pouco de farinha para cada vizinho. Então, a mamãe tinha... Mas era também costume deles também. Nós recebíamos também dos vizinhos. Impressionante. Essa... É isso que eu falo. Eu acho que existia esse espírito de coletividade. Né, ali, ó, estamos juntos aqui, entendeu? Uma espécie enfim, de comunhão. Aqui até porque, professor Valdir, em Corcovado também, a maioria morava em barraco. Eu morei em barraco. Eu fui saber que era morar em casa separada quando chegou a Inasa, a partir de 1970. Que aí eles começaram a tirar madeira e começaram a aumentar a vila, né? Sim. E as primeiras casas que construíram foi para... Nós ganhamos porque nós morávamos na beira-mar. E onde ia ficar a serraria, ia ficar todo o movimento. Então, eles transferiram os moradores da beira-mar e transportaram... E esses barracos eram feitos de quê? Não era madeira? Não, era madeira. Já era madeira também. Tinha umas casas que eram que a gente chamava a Rua do Barro, que tinha umas casas de barro e taipa, né? Taipa, né? Mas a maioria era barraco, mas era de madeira. Inclusive, nós fomos vizinhos do Padrinho Oswaldo, que chegou a ser gerente maior lá, e nós dividimos barraco com ele, também lá, com Oswaldo Costa, né? Aí, quando... chegou a empresa, aí quando está lá na margem do rio. Nos transferiram, aí fizeram uma vila que nós chamamos de Vila Pau, porque foi no meio do Seringal. E colocaram uma placa lá. O povo é assim mesmo, né? E teve alguém inteligente lá que colocou lá uma placa, Vila Pau. E ficou conhecido como Vila Pau. Nós fomos morar na Vila Pau. Entendeu? Porque é no meio do Seringal, impressionante. Onde depois transferiram a escola para lá. Nesse período tinha quantos moradores, mais ou menos, lá? Nós estamos fazendo uma estimativa, já com esse material que nós queremos lançar. Corcovado tinha uma faixa de 80 famílias. Mas no auge ou nesse período? No período da borracha. No período da borracha, da sua infância, por exemplo. Uma faixa de 80 famílias a 100 no livro famílias. Isso. Vai para o livro. De 80 a 100 famílias. Eu tenho crocri, já tudo isso já. Eu acredito que seja uma faixa de 100 famílias, né, em Corcovado. E professor, mesmo com toda essa dificuldade, ter que ajudar o seu pai, né, na lida com a borracha, ter que mariscar, ter que lancear para poder suprir a família, você ainda tinha que ir para a escola. Sim, né? sim. E como era essa relação sua com a escola? Como começou essa relação? Eu sempre gostei de estudar. E em Corcovado é impressionante como a coisa acontece, né? Em Corcovado, os meninos, os garotos, tinham orgulho de ir para a escola, né? A gente colocava o uniforme, era o CAC, né? A gente colocava o CAC, né? Principalmente 7 de setembro. CAC, para quem não sabe, é um tipo de tecido, né? De uma cor inclusive, era característica também dos trabalhadores da Sucan, da malária, né? Malária, que usavam. Era o CAC com um sapato 7 vidas, né? Que hoje a gente pode chamar de tênis, mas era 7 vidas. Então, aquilo para nós era tudo, né? E eu lembro também que eu ficava assim, muito vaidoso, que a gente ia passando de série, a gente fazia questão de levar os livros. Então, eu ia com... Já pensou, na quarta série levava 4 livros. Orgulhoso. Eu estava na quarta série, impressionante. Né? Era igual, mais ou menos, quando a gente estava aqui no ginásio, que marcava a série que a gente estava. Né? Eu sou desse tempo aí. Com orgulho. Né? É verdade. Então, tinha essa questão. E como fazia em Corcovado a escola? Tinha a diretora, né? Tinha mais 2 professoras. Na minha época, eram 3 professoras com a diretora, né? Você lembra o nome dela? Acho que é bom fazer uma referência. Vai para o livro. A professora Lucila, que sempre foi a diretora, Lucila Moura de Araújo, era uma paraibana. Né? Depois teve a minha madrinha, Maria Galvão dos Santos, que veio de Capanema, que acabou casando com o brevense também, o Tavares. Né? E depois foram minhas primas. Uma foi a Hilda e teve também a professora Nauzira, que era da família do seu Apolônio, né? Então, essas foram minhas primeiras professoras, né? E é interessante
que nessa questão de Corcovado, como influenciava essa relação que o Charlie me perguntou do empregado com a empresa, os alunos mais aplicados, eles eram chamados para já ir para o escritório, ganhavam já, né, um certo status. Sim. E eu lembro que eu quero colocar isso no livro, como o pessoal debutava. Como era, lá o rapaz, ele debutava no trabalho também, que era essa passagem. Eles pegavam os mais aplicados, a professora Lucila dizia para o gerente, né, era o mais aplicado, então ele ia já fazer café no escritório. O Oswaldo Costa, que foi o chefão lá, ele começou muito antes de fazer café. Ele contou essa história. É verdade. Então, então, quando passava para o escritório, impressionante quando eles ganhavam a carteira assinada, que já falava isso lá, né? Eles eram chamados de mensalista. Então, quem era mensalista lá em Corcovado, na empresa Santa Mônica, era a elite. Olha aí, só porque era mensalista, ou seja, pensava que era outra vez, porque recebeu o fomento que nós somos mensalistas também. Porque lá era todo mundo diarista, né? E quando passava a ser mensalista, não, agora passou a ser mensalista. Então, era essa passagem que era interessante, eles faziam até festa. Era mesmo. Passava a ser mensalista. Passava mensalista, faziam lá a festa, porque o mais um tinha passado a ser da lista da elite. Né? E eu lembro que o Oswaldo, como ele sempre gostou da música, ele chegou a me contar uma história, que lá houve um conjunto, um pau e corda, chamado Rosa do Amor. E ele foi proibido de tocar no Rosa do Amor pela gerência, para ele não se misturar com os diaristas. Ele chegou a colocar para você? Verdade. Isso aí, foi verdade. Eu acompanhava, eu gostei de música, né, e eu ia para lá, para eles tocarem, né, que era o banjo, o cavaco, o violão, né, o bongô, né? E eles queriam, eu sei até a música do Rosa do Amor por causa disso, né? E aí chamaram ele, olha, se você quiser continuar conosco, você tem que se afastar disso aí. Porque ele era da parte da gerência a lá. parte da gerência. Existia um certo elitismo, na elitismo, própria sociedade local. Olha como era a classe, né? Dividido em classe mesmo. Então existia toda essa questão em Corcovado, né? Então lá na escola, já a professora, a gente estudava de segunda a sexta, e no sábado, todas as turmas, manhã e tarde, se juntavam só no salão para aprender os campos cívicos. Né? Todo mundo ia para lá. Eu conheço todos os campos cívicos que eu aprendi lá, nesse período. No Nacional, na Bandeira. Na Bandeira eu canto 2, indo na Bandeira, indo na Pátria. Nós desfilávamos cantando na rua. É interessante, tá falando, porque eu me recordo dos cantos deles também, que eu sou lá do interior. Eu era ainda bem criança, mas nunca esqueci, por exemplo, um canto cívico Avante, camarada. Nós cantávamos esse canto desfilando. Era, e né? eu puxava o canto, impressionante, né? Batia a caixa, próximo 7 de setembro, né? O pessoal ia tocando e nós íamos cantando. E marchando, né? E aquele que não cantasse levava uma varada, uma cacetada do mestre Lontra, que era o nosso instrutor. Chamava, esqueci o nome dele, né? Benedito parece o nome dele, mas era mestre Lontra. E ele era o instrutor. E aquele que não cantasse, né? Andava com uma varinha na mão. Só, canta aí, né? Então, essas lembranças são gostosas, né, para a gente ver como a gente aprendeu. Né? Então, dia de sábado, a gente se reunia para cantar os cantos cívicos, e aí a minha madrinha, que ela gostava muito da igreja, ela levava uma turma para ir rezar o terço na igreja. Eu aprendi também a rezar terço através da escola. Isso no domingo? Sábado. No sábado. A aula então, era uma aula religiosa. Religiosa, era. Né? Cívica religiosa, né? Sim. Impressionante como eles trabalhavam esse modelo de educação. Sim. E olha, educação tradicional, né? E todo mundo ia com todo respeito. Ia todo mundo. Não faltava ninguém, nem do turno, nem do outro. Né? E quando canto o hino nacional, impressionante, ontem a gente cantando nacional, e eu tinha um amigo, hoje ele mora em Corcovado. E nós chegávamos no hino nacional, dos filhos desse... Os filhos desse solo. Mãe. Ele chamava Cabra Forte. Né? Ou então... Clava, né? Que é clava. Ele chamava Cabra Forte. E a diretora ficava irritada. Ela ia perto dele, não é cabra. É cabra. E ele nunca aprendia, ele tinha problemas de dicção. O que não está errado também, assim, se conseguir analisar o contexto. Por exemplo, né? Cabra forte, clava forte, ou seja... Alguém que vai... Essas coisas me marcavam muito de repente animal. Agora, professor, todas as dificuldades, por exemplo, do ponto de vista financeiro, né, econômico e tal,
Mas a sua infância foi uma infância feliz? Eu acredito que sim, porque eu não tinha noção como meu pai era explorado. Essa aqui é a realidade, né? Eu não tinha noção como meu pai era explorado lá na vila. E parecia, o papai sempre gostou da orgia. O papai chegava de sexta-feira, ele pegava mais 2 ou 3 e vinha para Breves. Ele só chegava em casa segunda-feira já depois do trabalho. Já voltava daquele Breves direto do trabalho? Já, trabalho liso. Né? O dinheiro que ele pegava, ele vinha para cá, para Breves gastar com as namoradas. E a minha mãe que se virasse lá. Então, para ele era legal. As grandes festas lá, porque lá a festa da nossa padroeira era 4 de maio. É 4 de maio, Santa Mônica. Santa Mônica. E sempre ele era um que tomava frente, atrás de jazz, ia atrás do escalado, do Raimundo Leite, ia para São Sebastião da Boa Vista. O papai que gostava disso, né? Você até contou uma curiosidade com relação à festividade lá de Santa Mônica, que é comemorada, ainda, né? Em maio. Em maio. Em maio, é. E aqui em Breves normalmente se Em comemora agosto. em agosto, né? Que eles fazem a festa de Santo Agostinho em Santa Mônica. Isso. Qual é? Eu procurei saber por que nós fazíamos em maio e aqui em agosto, né? E aí eu fui descobrir, pelo relato que eu estou tendo dos mais antigos, que Santa Mônica ela chegou lá entre 28 e 29 de abril. E o pessoal começou a fazer a novena e encerrou dia 4 de maio. Então, a culminância foi 4 de maio. Então, começaram a festejar Santa Mônica dia 4 de maio pela chegada da imagem lá na vila. E era uma festa animada. Entendeu? Parava mesmo. Né? Aí a arrecadação, a renda que ia tudo para a mão do gerente depois. Né? A diretora da escola assumia toda a festividade, mas quando chegava lá fazer a arrecadação, entregava para o gerente. Ia prestar conta com o gerente e aí não sabia o que ia acontecer com o dinheiro. Né? Mas era assim que funcionava. Mas o período, no caso, religioso mesmo, de Santa Mônica, é o que é comemorado aqui. Até hoje eles... Pois é, mas aqui em Breves é comemorado em outra data. Em agosto. Em agosto. Mas essa seria a data, do ponto de vista religioso, a data correta. Correto. Por isso que eles... O único motivo de antecipar lá é por causa foi essa questão da chegada da imagem. Ok, eles fazem. Então, era um momento assim muito... que mexia com a região lá, né? O pessoal do Tabaú, o Jejuteu, o Atauateu, o Amajó, o Pará, o pessoal vinha tudo para Corcovado. E tem um ponto interessante, bem pitoresco disso, que o comissário lá era o seu Pedro Teixeira. Ele era o comissário, né? E gostava muito do goró. Né? Gostava de tomar uma. E meu pai gostava muito também. Meu pai foi alcoólatra. Quando ele faleceu, já há 2 anos atrás, mas meu pai ele passou 30 anos sem beber, mas ele foi alcoólatra, né? Inclusive, ele foi um dos fundadores dos Alcoólicos Anônimos aqui em Breve, né? Não. Ele é do Alcoólicos Anônimos de Belém. Ah, tá, de Belém. Ele entrou em Belém. Tá. E aí o Pedro Teixeira nomeou meu pai como agente de polícia. Quando chegava 4 de maio de manhã, ele chamava o meu pai para ir lá para a beira, esperar o pessoal que vinha passar a festa, mas o pessoal vinha todo com cachaça. Então ele fazia apreensão da cachaça. Bebida. Aí o comissário e o agente de polícia. Fazia a apreensão e levava para a casa do comissário. Quando chegava lá, ele levava para a cozinha e lá eles se repartiam. Chamava o papai, vamos tirar o nosso. Aí, isso aqui é meu. E o pessoal, coitado, é que ficava assim mesmo. Mas eles ficavam cheios da cachaça. Então, mas meu pai chegou a me relatar isso aí, né? Eu era garoto, mas eles faziam isso. E professor, só abrindo parênteses aí para a gente fazer essa relação de exploração que você falou aí, né? Dos empregados, que ela não é de hoje, né? Não. Nós começamos no ciclo da borracha, depois do palmito, da madeira. E o que é que a gente percebe? Que todas essas empresas que vieram para cá, todas elas tiveram, independente de ser na década de 60, 70, como aqui, há pouco tempo, ano de 2000, sempre teve essa relação, né, de exploração. A mão de obra, o patrão vem de fora, pega a mão de obra local, a mão de obra é explorada porque fica atrelada, devendo para esse patrão, que o salário é pouco. O lucro maior é obtido pela empresa, a empresa fica rica. Quando termina aquele ciclo, os donos vão embora e deixam a pobreza e o desemprego para o pessoal da região, né? É verdade. E agora, eu estava conversando com um amigo e ele me relatou que há um movimento de pessoas do sul do país, do sul do país e da região centro-oeste, que eles estão comprando um terreno aqui no interior para plantar soja, aqui no Marajó.
Então eu vejo isso aí como um grande perigo também para nossa região. Primeiro porque a soja usa muito agrotóxico, né, no cultivo dela, né? E a gente vê aí surgindo já, querendo surgir outro ciclo, né, de se plantar soja, né, aí vem toda uma questão ambiental, questão de exploração da mão de obra. Então, eu acho que a gente deveria ser bem pensado essas questões antes, para a gente não ficar só com os prejuízos depois, né? Mas eu acredito assim que a soja ela vai servir mais para a região de Portel. Para a nossa região, que aqui nós vivemos mais na parte alagada, né, da várzea, ela não é muito dessa região. Mas segundo esse meu amigo, é aqui no interior de Breves, não é em Portel. Mas nós temos terrenos pequenos para grande escala da soja, né? É diferente do sul do Pará, por exemplo, que são alqueires, hectares, quilômetros de hectares. Aqui nós temos, por isso que o pessoal da madeira sempre defendia a liberação, porque o que devasta, segundo o pessoal os madeireiros, o que devasta mesmo a floresta é quando entra a máquina pesada que vai tirando tudo, tira a madeira que serve e vai matando os filhos. Mas normalmente acontece isso, né? Porque, por exemplo, para a criação do gado é preciso criar o pasto. Então, exato. Para a soja também, se for no caso do agronegócio, vai ter que tirar. Então, para nós aqui, como a madeira ela é tirada no Igapó, e vocês sabem disso, nós temos muita madeira aqui, né? Porque não é como eles pensam que eles estão no sul, que eles estão aí no sul, até mesmo no sul do Pará, é diferente. Aqui nós vivemos na várzea, no alagado. Mas é importante a gente fazer essa reflexão sobre a questão da soja, até porque eu lembro que quando eu era já menino de 8, 10 anos, eu ajudava meu pai, até professor Valdir, eu ia para o rio pegar ucuúba, pegava a andiroba, pegava tudo isso, ia vender no comércio. Porque dava muito. Por quê? Porque a virola estava à margem do rio, né? Tinha muita virola. E com isso até o nosso peixe dava muito, porque eles também se mantinham dessa semente. Exatamente. Né? E com a exploração da virola, nós perdemos tudo isso. Então eu ajudava muito também meu pai. Era muito que eu digo assim, né? Porque a gente vendia por quilo. A gente vendia lá para o seu Miro, que era o único comércio privado que tinha, era o seu Miro Custódio. Ele atendia também a vila. E a gente ia lá e ele pesava a nossa produção, né? Fosse da ucuba, fosse da andiroba, e então trocava com mercadoria, né? E a gente fazia muito isso, ajudava também de todas essas condições de trabalho. Eu só queria voltar nesse ponto que o Max tocou aqui, porque eu acho que é interessante, que é uma questão assim, muito complexa para a gente lidar com isso. Mas eu acho que entra aí nessa questão, por exemplo, se há uma iniciativa para se explorar, né, ou criar uma situação de geração de emprego e renda e tal, acho que é importante. Mas acho que entra o poder público, por exemplo, o gestor, né, e tem que também estar presente para tentar, por exemplo, negociar a responsabilidade social dos eventuais empresas que vão explorar esse recurso aí, que vão explorar a mão de obra, né? E então acho que entra essa responsabilidade social também e precisa ser algo bem planejado, porque eu acho assim, a gente precisa desenvolver, mas também a gente precisa manter o equilíbrio do meio ambiente, né? E precisa manter também uma relação relativamente justa entre patrão e empregado, por exemplo, para não haver esse processo de exploração. Inclusive, para a chegada da Santa Mônica em Corcovado, né? Sim. Quando o Dr. Átila Bibiano ele veio em busca de um espaço para comprar, para criar a sua indústria de borracha, ele não foi só aqui que ele pesquisou, ele teve no município de Curralinho também, né? Como ele esteve lá no distrito de São Miguel. E segundo a história, relato de quem conversou com ele e me repassou, ele se agradou desse pedaço lá que nós chamamos de Corcovado, chamava-se Sítio Laranjal. O primeiro nome lá chama-se Sítio Laranjal, que era de um senhor chamado Ismael. O senhor Ismael que me deu para o doutor Átila Bibiano. Era uma floresta. Era um sítio. Sim. Era um sítio, né, onde tinha muito plantio. E eu lembro muito bem que tinha muita laranjeira lá. Era laranjeira, tinha castanheira, tinha tudo lá. E quando o doutor Átila Bibiano ele comprou, né, para colocar a sua indústria, aí que eu fui saber como é que ele fez isso. Ele não tinha dinheiro para tanto.
ele teve que chegar com o Banco de Crédito da Amazônia, que hoje nós chamamos de BASA, e nós teve que chamar-se BCA, que era o Banco de Crédito da Amazônia. E o banco financiou para ele colocar o maquinário lá, né? E logo que ele começou a fazer o trabalho lá, ele perdeu um equilíbrio financeiro, ele teve que pedir novamente que, segundo o relato, a mãe dele tinha uma posse muito boa economicamente. E ela tornou financiá-lo, ele retornou para poder colocar, então, fazer a expansão da sua indústria. Então, como é que ele fazia? Hoje eu sei fazer essa relação. A borracha vinha, por isso que os bancários moravam lá, tinha mais vila chamada Vila Bancária, mais casa lá chamada Casa dos Bancários, porque eles vinham para lá, eles acompanhavam a chegada da borracha, eles acompanhavam o peso, eles pesavam a borracha, tudinho, e tinha lá os funcionários deles. Então eles entregavam para o Bibiano que ia beneficiar a borracha. Essa vila, só uma curiosidade, essa vila dos bancários lá, como era a estrutura das casas? Não, era igual madeira, mas era igual a dos operários lá? Ou era diferente. O conforto era melhor? O conforto melhor, com um banheiro interno e tal. Né? Era nesse difícil. Sabe por que eu estou perguntando isso, professor? É o seguinte, por exemplo, na geografia existe um conceito de paisagem que diz que paisagem é aquilo que a gente observa em determinado lugar, em determinado tempo, por exemplo, né? E aí, toda paisagem ela acaba caracterizando uma relação social, né? Então, por exemplo, já fica caracterizado nessa questão, mas, sobretudo, por exemplo, na questão da arquitetura, arquitetônica, por exemplo. A gente olha, eu olho algumas fotos daquele período lá de Corcovado, do auge, por exemplo, aquelas construções, né, da empresa e das casas. A gente percebe que, pelo menos para mim, como geógrafo, me causa um certo estranhamento, porque aquela paisagem não é uma paisagem típica da nossa região, de uma arquitetura, por exemplo, marajoara, né? É algo que veio, por exemplo, de fora. Então, aquilo acaba causando um certo um estranhamento para mim, no caso, né? Que não seria uma construção do ponto de vista arquitetônico do caboclo marajoara. Mas essas construções já aconteceram já em NASA, a partir Sim, de pois 70. Mas acho que são essas imagens que eu estou me referindo. Essas entendeu? casas que fizeram, eu lembro que as primeiras casas, meu pai foi buscar 2 carpinteiros em São Miguel dos Macacos. Quando fizeram a primeira casa, que foi para o gerente, que chamava Orlando Teixeira, né, pai até do Luiz, que casaram com a dona Carmen da CIA, né? Pai dele, CIA. Era o pai dele, ele que era o gerente. Fazendo comercial aqui da CIA. Aí meu pai foi buscar o Luiz Pinheiro com o Juquinha, eles que construíram a primeira casa. E dessa casa que eles construíram para o senhor Orlando, já construíram uma casa, chamava-se Casa de Hóspede, mas era tudo já para a Inasa. Então, no nosso tempo não tinha essa arquitetura. Pois é, mas mesmo na Inasa, essas construções, por exemplo, elas não eram umas construções típicas da nossa região. Não. Já era outra arquitetura. Sim, pois uma casa de alto, já era outro período, até porque os americanos vieram, talvez devem também essa noção. Eu acho que essas fotos que eu vejo hoje, que eu acho assim que tem, né, alguma coisa assim que, pela paisagem da região, não seria aquela... Isso já a partir de 70, sim, tá, porque na minha época mesmo era barraco. Sim, né? sim. Pouquíssimas pessoas, pouquíssimas famílias moravam em casa, sozinhos, isolados, né? Mas era barraco que nós tínhamos lá. Mas esses barracos eram dos operários. O pessoal a empresa mandava fazer e dava para o operário. Sim, pois é, mas eram casas bem simples e comparadas, por exemplo, com o pessoal dos bancários lá. Sim, não tinha nem comparação. É isso que eu quero tocar, por exemplo, na própria paisagem, por exemplo, se observa essa relação de poder. Não tinha nem comparação, era diferente mesmo. Por isso que tinha algumas casas na rua que eu chamei de Rua de Barro, porque tinha umas casas de taipa mesmo. Sim. Mas eu, pelo menos, morei muito em barraco. Sim. Da minha infância, já sem banheiro interno, era retrete. Era retrete mesmo, não tinha esse negócio, né? Acho que banheiro interno só nessas 3 ou 4 casas que chamavam Casa dos Bancários. O pessoal vinha de Belém para cuidar da borracha que era do banco. Sim. Né? O Bibiano apenas ele beneficiava. Sim. Aí, com o produto manufaturado, é que ele vinha o dinheiro para prestar conta com os funcionários. É assim que funcionava. Então, o que é que ele fazia? Ele criou a cantina que realmente era para manter o pessoal... Deixar atrelado. Era sistema de aviamento, né? Exatamente. Como acontecia no auge da... Então o pessoal comprava lá. E eu lembro que nós chamava canoa da casa. O que era a canoa da casa? Era a canoa que trazia mercadoria de Belém, que era tudo a vela. Eu lembro da Maria do Céu. Era uma das canoas. Uma das canoas, Maria do Céu. Quando a canoa da casa chegava, era uma alegria. A gente ia para lá,
toda a molecada para tirar logo a mercadoria, porque a gente estava sem nada, para descarregar logo para poder a cantina atender o pessoal. Quando a E canoa da nesse casa período, por exemplo, qual era o momento de lazer das crianças lá, nessa primeira fase sua lá? Era através da escola mesmo. Pô, eu jogava bola, fazia rua contra rua. Né? Interessante que a gente fazia nossas taças de jupati ou miriti. E a gente encapava com papel brilhoso do cigarro. Aquilo saía até briga, professor Valdir. É futebol lá. Era futebol. Era. Aqui ia sair até briga. Já pensou quando a gente perdia um troféu daquele? Aí o outro time não aceitava, saía confusão. Era uma coisa bem divertida mesmo. Né? Por falar em time lá, o time mesmo famoso foi 7 de setembro. Sim, Né? Que eu já lembro bem do 7 de setembro, com a sua sede. Era animado lá. O 7 de setembro, lá eles faziam o carnaval de salão, né? Tinha toda uma animação. E aí, quando fecha essa primeira fase, você conclui seus estudos lá até a 4ª série, né? É a 4ª série. Aí, Eu estudei a 5ª série lá, mas eu tive que fazer a prova final aqui. Sim, mas aí acaba essa fase, não dá para estudar mais. Não. Eu sei que você depois veio para a cidade para estudar. Foi. Como foi essa transição aí? A minha mãe ela veio aqui e conseguiu matrícula. Aqui o ginásio estava começando, eu sou da 3ª turma. Eu tenho 69. Do ginásio Miguel Bittar, na época era ginásio Miguel Bittar. Ginásio estadual, o GEMB, né? GEMB. Aí a mamãe nos matriculou. Eu e meu irmão não quis estudar. Qual Era deles? o Fernando, eram nós dois. Terminamos a 5ª série juntos, né? E aí eu vinha para cá. Mas era com muita dificuldade, professor. Porque meu pai ganhava o salário mínimo, né? Ela conseguiu com muito sacrifício o meu uniforme, porque era uniforme. Nós não podíamos chegar no Miguel Bittar sem o uniforme. Então ela conseguiu com muito Tinha sacrifício. até um bolso padrão que tinha que ser colado, né? Gembe com a risca. Bordado aqui, a lista. Era, tudo bordado. Não aceitava a tinta. Tem que ser bordado, né? A série que tava, né? Entendeu? Então, era o E sapato como é que vocês preto. já tinha estrada ligando? Já? Não, a estrada era muito carente ainda, né? Vindo por via fluvial A gente mesmo. vinha de canoa. No remo? Vinha remo, né? E então, isso, no início, nós éramos 3. 4, era o Davi, que foi embora. O Davi mora em Belém. O Manuel Carlos, irmão do finado Cecílio, né, que mora em Belém também, e o finado Saci. Só que o finado Saci, como a família dele, a família Rocha, ele foi logo acolhido aí pelo seu Manuel Rocha, em morar com o seu Manuel Rocha. E nós não tínhamos. Aí depois o Manuel Carlos foi embora para Belém, o Davi desistiu, eu fiquei sozinho, então eu vinha sozinho. Ou vinha de canoa, então, quando a coisa apertava, eu tinha que vir pela estrada. Foi um momento assim, bem difícil, muito difícil mesmo para a gente estudar. Né? Mas eu conto isso uma façanha. Uma façanha. Nós éramos 33 alunos no primeiro ano. Né? Aqui no Miguel Bittar. E a minha professora de geografia e matemática chamava-se Solange Barros. Professora Solange Barros. Irmã do finado Antonino. Antonino Barros, lá da... Só que a professora Solange ela tinha alergia a giz. Nesse tempo era só giz. Já pensou trabalhar matemática sem na lousa? Ela não ia? Não ia. Então fez dificuldade. E no final do ano, dos 33, passaram 3 direto, que a gente chamava assim. Sim. 20 ficaram para a segunda época, chamava segunda época, e 10 ficaram reprovados. Você lembra de algum nome dessa época? Dos 3, eu lembro dos 3 que passaram Sim, direto. de lá de Corcovado, mas tem que ser de Corcovado, por exemplo, aqui em Brás. Só Meus para ver se a gente colegas. se lembra. Direto passou eu, o Sidney, parente do Pedro Cartucheira, né? E a Iraquel, irmã do Jolenas. Fomos nós 3, lembro bem disso aí. E alguém que já estaria por aqui, que é dessa época que está... Quem estudou comigo no primeiro ano foi o Célio, aqui, que hoje está aposentado do Banco do Brasil. O Célio Vale. O Nico já morreu, o Nilcinho, né? O Gigante, eu chamo de Gigante, está aposentado já da Sucam. O Manuel Leão, que deve estar aposentado da Sucam também. Mora no sul do país. Curitiba, por aí, Curitiba, né? Da nossa turma, assim. Tem muitos também já faleceram, no caso do Biratã, Biraci de Pinambá, muitos já faleceram, mas uma turma boa. Bom, mas temos o Demetrio também. Demetrio é da nossa turma, só que nós éramos 3 turmas, tinha A, B e C, o Demetrio era da C, eu era da B. O Artemio, que foi meu colega de sala, o Artemio, até que a César. Até que a César era da turma C. O Artemio era o Ailton Câmara, isso é da minha turma. O
o doutor Marinaldo hoje, né? Sim. Tudo da minha turma. Marinaldo Gemário. Marinaldo Gemário, o Artêmio, eu, o Sidney, a Iraquelma, uma já foi embora daqui, tudo. Lembrei disso. Eu tenho foto disso aí, do pessoal. Pois é, essas fotos, inclusive, a gente vai, na edição das entrevistas do professor, a gente vai usar essas fotos para ilustrar essas nossas porque o pessoal deixa lembrança, né? Sim. E na nossa época, vê que quando você adentra o Miguel Bittar, bem na entrada tem uma placa. Está lá com a primeira turma. Sim. Né, do compadre Milá, Amilcar, Adelci, esse pessoal. Tem uns primos lá, o Zé Pena, Luiz, Raimundo Luiz. O Pena. Raimundo Luiz, Pena, né, que é o mais velho. É o né? mais velho, esse é da primeira turma. O outro parece que os outros são depois, né? Que foi o caso do Carlota, Maria Vinícius da primeira turma. Sim. Né, a Fátima Barros. A segunda turma é do Manuel Carlos, desse meu colega que vinha de Corcovado, que aí tem o Jolenas, que é da segunda turma, entendeu? A terceira turma que é a minha. Então, do Jolenas, eles deixaram lá na secretaria um 71, uma foto, tá lá. E a nossa turma... Aquilo é patrimônio cultural, aquilo, né? Porque a nossa turma foi deixar um quadro pequeno já, desse que vem com uma foto maior do Paraninfo e as fotos menores dos colandros, né? Esse sumiu de lá. Entendeu? Esse período é o quê? Quais são os anos, por exemplo? De 69 a 72. Eu entrei em 69 e saí em 72. Tá. Eu até mandei agora, como o Enil está terminando o doutorado dele, Sim. ele pediu uma contribuição e eu dei a entrevista e mandei uma xerox do meu diploma, né? Que eu fui formado como professor regente lá, no Miguel Bittar. Meu diploma e meu histórico para ele, para anexar no trabalho dele. Bom, professor, vamos retomar Corcovado. Sim, interessante. Que é o nosso, que é o alvo, o objeto de estudo, e é o objeto do seu estudo para a publicação do seu livro, né? Conte pra gente como era a parte cultural de Corcovado. Interessante. Interessante porque eu participava, eu era o Chororó do Boi. Era isso? Era a família do Nego Chico. Eu aqui, quando eu cheguei para cá, comecei a trabalhar na prefeitura, e eu sou do tempo que nós começamos o bairro Castanheira. Eu fui a primeira pessoa, não foi o prefeito, fui eu, que adentrou o sítio para falar com o seu Benjamin, para levar seu Benjamin na prefeitura para negociar com o Gervásio o sítio. Só um pouquinho, um parênteses para o Benjamin. Benjamin é um senhor que foi, inclusive, Foi o nosso porteiro lá na Escola Miguel Bittar. Exatamente. Que reparava se a gente estava... Por isso que a primeira rua é Benjamin. Entendeu? Sim. Nós levamos, eu convidei o seu Benjamin, levei ele até ao gabinete, ele negociou com o Gervásio a compra daqui, que não se chamava Castanheira. Castanheira porque existiam duas castanheiras e nós nomeamos, mas não tinha nome. Nós compramos o sítio. E para construir as casas, entendeu? Então, lá em Corcovado, era muito animado no mês de junho, e que tinha a questão do boi bumbá, né? Foi com o seu Valentim, que eu não conhecia o seu Valentim, mas depois que o seu Valentim foi embora, o meu pai... É por isso que nós temos no sangue também essa questão artística, né? O meu pai assumiu, meu pai cantava muito, ele fazia as músicas, eu tenho muitas músicas feitas do meu pai do boi, né? Aí ele trabalhou no Harmonioso, trabalhou no Flor do Campo, foi aqui, foi Flor do Campo, e eu fazia parte da família do Nego Chico. A família do Chico, na comédia, o Nego Chico é aquele que mata o boi da dona da fazenda. Isso. Né? Então tinha o Nego Chico, tinha a Catirina, que é a mulher do Nego Chico, tinha o Cazumbá e tinha o Chororó. Ela que canta que Chico mata o boi, Chico mata. Quem canta é a Grande Roda. Ah, tá. Porque isso está na minha memória, que o meu irmão Paulo, por exemplo, ele cantava isso aí e tal. Então, é só para ilustrar. Porque essa comédia vai sair no livro também. Tá lá. Tá. Toda a comédia. Como os cantos cívicos, tudo isso eu quero colocar. Para mostrar para o pessoal como nós aprendemos em Corcovado. As comédias. Olha, 7 de setembro, voltando aí à pergunta do Charme, como era 7 de setembro? Nós ensaiávamos 7 de setembro, era mais disputa. Porque nós queríamos que os nossos tambores fossem mais fortes do que os tambores do 7 de setembro, que o clube desfilava também. Imagina. A escola e o clube desfilavam. Agora imagine nós, garotos, querer disputar com os homens. Era impossível. Quando chegava, se encontrava, né? O instrutor fazia questão de se encontrar para ver, né? A gente batia tudo, mas quando que a gente ia... Né, que eles faziam aqueles tambores grandes. E olha como eram os tambores. Couro de cobra,
era couro de cobra, né? Ou couro de veado. Era assim que eram os tambores, tanto do sete como da escola. Né? Então, Tinha que botar no sol. tinha o trabalho de esquentar. Pegava papel, né? Queimava papel para poder esticar e tal, né? Tanto a caixa como o surdo. Então, era animado. Então, 7 de setembro, a gente desfilava, tinha o hasteamento da bandeira, aí fazia o desfile. Quando dava 5 horas da tarde... Era de tarde o desfile? Não, de manhã. De manhã. Porque eu vou contar um negócio para vocês. Quando dava 5 horas da tarde, a gente vinha para o descerramento do pavilhão. E quando a gente fazia o descerramento do pavilhão, a gente ganhava um saco de bombom, já que era a festa. E a gente fazia com papel crepom verde e amarelo. Já pensou a gente sair de lá garboso, né? Com o nosso... Pacotinho de bombom, né? Daquele atira do outro, né? Vida. Feliz da vida. E a gente distribuía a bandeirinha, né? A bandeira do Brasil. Numa varinha. Todo mundo desfilava com a bandeira. Era bonito. Né? Que quando dava 7 horas da noite, voltávamos para a escola para a apresentação de comédias. Eu tenho também, vai sair no livro, tem muitas comédias que eu tenho de cabeça, poesias. Tá? Isso desenvolvia muito. Tudo isso, né? Isso desenvolvia, quer dizer, hoje eu sei o grande papel, o grande objetivo disso das professoras. Né? Era o desenvolvimento artístico dos seus alunos, de falar a oratória, né? E era interessante. E é interessante, né? Aliava uma série de coisas, inclusive com relação à preparação para o trabalho, porque também os que se destacavam iam para o escritório. Então a educação tinha alguns objetivos assim. Até porque o Átila Bibiano, o Oswaldo, que eu chamo de padrinho do meu, eu respeito o meu padrinho Oswaldo, ele sabe disso aí, né? Os garotos que o Bibiano vinha brincar, ele imediatamente chamava, mandava matricular e mandava logo trabalhar. Exato. Lá não tinha brincadeira. Né? Então, era interessante, que a gente estudava, mas já com o objetivo de também trabalhar. Era mão de obra para ele, mas para ajudar a família. Né? E com relação a festas, a bandas, como era essa parte aí, professor? Onde eram feitas as festas lá? Tinha essas festas? Festas, por exemplo... Tinha no clube, no 7 de setembro. No 7 de setembro, era só lá? Era só lá. Depois, então... 7 de setembro era também, tinha um time de futebol, era o time de futebol, era a sede e tudo. Sim. Sede do 7 de setembro, né, com diretoria, com tudo. Meu lá pai, que aconteceu as festas. Tudo lá. Mas essas festas eram regulares ou é só... de acordo com datas específicas? Não, final de semana, né? Porque tinha o horário de ligar o motor de luz, né? Tirar a luz, mas eles brincavam lá, mas tinha o vesperal. Começava cedo. Eu era pé de valsa porque também eu aprendi lá. Tinha o vesperal. Começava que horas? Começava 3 horas. 3 horas da tarde? Das 3 às 5h30, só para garotada. Entendeu? Tá. Tirava a garotada. Depois, a palavra correta é sai todo mundo, esvaziava, aí já não entrava mais. A gente iria ficar por lá, mas não podia. Isso aconteceu aqui no Guanabara, num determinado período aí também, à noite já era para os adultos. Tirava né? a molecada. Como o meu pai, ele sempre se envolveu lá, uma vez ele foi colocado para ser diretor de sede, do Marcão do Bairro, eu já ficava para limpar os copos lá, mas eu queria estar lá. Ficava para lavar os copos e tal, né? Que era para estar no meio do... Para estar no meio, mas não podia mais dançar. Né? E tirando lá 7 de setembro, foi o tempo que também eu já lembro bem, a festa do Pedro Valente, tinha essa festa de Santa Maria, mês de agosto, que eu também já fiz a pesquisa. Como foi que chegou a festa de Santa Maria lá em Corcovado? Né? A Dona Maria, que a gente chamava de Tia Maria, que ela também era até parteira, tudo, ela tinha um papel social importante também, lá que hoje a gente sabe, né? Antigamente não valorizava isso, né? Não tinha noção disso. Não tinha noção, na verdade. Ele já fazia essa festa lá no interior, que eles vieram para ser do Ituquara. E o Pedro Valente não acreditava em nada disso, o marido dela. E deu uma dor nele. E ela foi no altar, lá da imagem, tirou mais rosa que tinha lá e fez um chá. E ele tomou o chá dessa rosa e passou a dor. Aí, a partir deles, passaram a fazer a festa de Santa Maria. Quando chegaram em Corcovado, eles começaram a fazer. Por isso que existe a festa de Santa Maria. Talvez os filhos deles nem sabem. Eu já soube por uma filha mais velha deles que me contou essa questão. Então, essa né? foi a origem. É um milagre. 2 festas religiosas que comemoravam lá. Tinha a festa Santa Maria e Santa Maria. Santa Maria. Mas a festa de Santa Maria, porque era ladainha, tudo em latim, que eu aprendi a cantar, que é bem pitoresca essa questão, né?
e a festa Santa Mônica. Então, chegava a festa Santa Maria, em agosto, mexia, né? O pessoal vinha, né? Primeiro era a música, né? Quem tocava lá era o seu Antônio Carneiro. Quem era o seu Antônio Carneiro? Era um sanfoneiro, tio do pé de samba, que vocês foi até vereador. Foi vereador aqui em breve. Então, seu Antônio tinha uma sanfona, vinha ele e mais alguém para fazer lá a percussão, né? Da zabumba lá. Eu lembro de que tocava 3 músicas, só vamos dizer que ele tocava durante a noite umas 3 músicas, né? Durante a festa toda? Mas o pessoal se divertia, porque era na lamparina. Esse tempo era só lamparina. No sopro. Não, era sanfona. Na sanfona, aliás, só na sanfona, não tinha vocal. Quando o Antônio Carneiro chegava lá, o pessoal se animava, né? Porque a festa era no Pedro Valente, né? Então lá, como é que fazia? Tinham 2 bancos apenas compridão, de um lado ficavam as damas, do outro lado ficavam os cavalheiros, não podia sentar, não podia nem colar rosto, porque não era proibido você colar o rosto na dama. Tinha que dançar de... Porque senão o Pedro Valente ia lá, os filhos deles sabem disso, metia a lanterna na cara do cara, para com isso. Entendeu? Era muito legal assim, né? Era a festa do Pedro Valente. E todo mundo obedecia? Não, tranquilo, até porque em Corcovado, se houvesse qualquer confusão, no outro dia estava na rua. A empresa mandava sair. Uma forma de conter também os ânimos, essa questão da relação trabalhista. A disciplina era essa. Então, por isso, assim, em Corcovado, o pessoal vivia muito assim, em harmonia, em família e tal, porque tinha essa disciplina. Quem brigava, quem provocasse tumulto em Corcovado, no outro dia a gerência mandava embora. Sabe? Era assim que também funcionava. E aí, isso valia também, por exemplo, para a relação do casal, por exemplo, se o marido batesse na mulher também e corria esse risco de ser desempregado? Olha, isso eu não lembro bem, não lembro bem, até porque eu acho que era muito difícil acontecer isso, né? Muito difícil, não havia briga assim de família, assim. Agora, essas outras questões, não. Então, para futebol, né, que nada para sair briga, não tinha isso lá. Até porque sempre o pessoal da empresa estava à frente do futebol, né? Então, não acontecia. Nessa parte era muito legal, né, em Corcovado. Então, essa parte cultural tinha a questão lá da escola, que ajudava muito, tinha a festa de Santa Mônica, aí já podemos colocar a festa da Maria, tinha mês de junho o Boi Bumbá, tinha a quadrilha, né? E a questão do Boi Bumbá, a dona Dica, a gente chamava Dica do Bandinha. Olha aí, dona Dica. Bandinha porque morou aqui. Morou aqui, a dona Dica, que ela ainda está em vida, graças a Deus, mora em Barcarena. Aí ela criou também o boi dela. O papai tinha o boi e o apelido do meu pai era Coroca. E ela criou também um boi. E o amo do boi, que é o que canta, que puxa, né, a toada, ele trabalha de vigia aqui na Assembleia de Ocutaca, meu amigo, o Raimundo, o nome dele. O apelido dele é Cutaca. Ele era o amo do boi? Da dona Dica, que era para fazer concorrência com o boi do meu pai. E puxaram uma toada lá, né? Ei de lá, ei de cá, ô Maria, vou te levar. Aí eles fizeram contra o meu pai. Eu mandei fazer um tambor da folha da sororoca para bater no veludinho e também o senhor Coroca. Ei de lá, ei de cá. Então tinha essas questões de disputa, né? E a gente, né, quando puxava assim, o papai também criava festas, repentes e desafios, né? E era bem animado, mas não saía briga, assim, era só essa questão mesmo da cantoria, né? E o papai era animado, o papai preparava as mudinhas, né? Porque o boi se trabalha assim, isso né? Está no livro também. Eu vou colocar também, está tudo escrito já, né? Então, o amo do boi, na verdade, ele puxa a cantoria e na segunda parte, a grande roda que canta, entendeu? É diferente do como esse boi do Parintins e tal, que já já tem todo um apelo. O ritmo é outro. Mesmo. Quando nós inauguramos aqui o bairro, no segundo ou terceiro ano de inauguração do bairro Castanheira, eu criei o boi, chamado Flor Castanho, tem foto. Nós criamos Flor Castanho, foi um boi criado por mim aqui, foi animado. Fizemos um mês de junho animado aqui em Breves, quando eu criei o boi Flor Castanha, que não houve a matança dele, né? Sim. Ele ficou já vivo começou ainda. essa preocupação com a questão do maus tratos dos animais, já valia isso? Não fizemos a matança do Flor Castanho também por isso, né? E professor, e além desses músicos que participavam das festas lá, tinham os músicos também, tinha o mestre Oswaldo Costa, né? Isso era o Rosa do Amor. Rosa do Amor, que era o
Mas é mais interessante também que quando chegou a família Câmara, que até agora morreu o pai do meu afilhado Volterno, o Raimundo, Volterno, né? E mais o filho dele também, Eles tinham irmão também no Volterno. sangue a música. Eles trouxeram, quando chegaram em Corcovado, eu lembro bem, quando o pai do seu Raimundo chegou com eles em Corcovado, eu lembro disso aí. Né? Eles vieram do Mapuá. Então, eles criaram um conjunto chamado de Melhoral. Melhorar. Melhorar. Um conjunto Melhoral. Que meu pai, como gostava de papai se entrosar por causa do Goró. Ele com o pai do Volterno. Eles eram compadres, inclusive. Né? O pai do Volterno dizia assim que era tipo empresário, né? O seu Raimundo. Mas quem tocava era o seu Zezinho, que era na sanfona, o Antônio, que até anda por aí, ele, que hoje é um grande eletricista, era no clarinete. O meu compadre Alberdan, que era o. E somos compadres porque o Alberdan, que era do Paysandu, nesse tempo o Alberdan era famoso no Paysandu. E ele gostava de jogar bola, botamos o apelido de Alberdan. Até hoje a gente chama de Alberdan. Era na bateria. E eu fiz agora um trabalho falando do pessoal do meio rural, quando o Breve fez agora 170 anos, eu falo do Gito Gato. O Gito Gato era morador do Tavavu, eles tinham cheque-cheque. E aí o Gito Gato vinha para animar com cheque-cheque o Melhoral. Então, a gente chamava de Melhoral por isso, né? Só tinha, então, final de semana assim, o Melhoral que ia, né? Para animar o pessoal. Não era no clube, não. Havia aquelas casas lá, né? Abriu lá, o pessoal era vesperal naquelas casas, era animado. Na casa do Xavier, por ali. Não era no Pero Valente também, não era no clube, não. O pessoal abria a casa, o papai gostava disso, e o Melhoral ia lá para animar. Fazia vesperal, fazia tudo. E, professor, tem uma história que é muito engraçada. Eu queria que você contasse pra gente, que é a história do lobisomem lá de Corcovado. Que história foi essa, professor? O lobisomem, na verdade, que lá a luz, ela ia até 8, no máximo 9 horas. Ficava só a luz da empresa, da borracha, né? Sim. Santa Mônica. Mas para as casas não, era lamparina mesmo, né? Mas toda sexta-feira aparecia um lobisomem lá. E o pessoal tinha medo. Independente de ser lua cheia ou não, a sexta-feira o lobisomem aparecia. Toda sexta. No Corcovado tinha os moradores da beira-mar, que nós éramos, e tinha a gente chamava moradores do campo, que tinha, o campo de futebol ficava atrás da sede. E tinha os moradores que moravam atrás do campo de futebol, né? E lá também, nessas famílias, morava uma moça muito bonita lá. Então, meia-noite, trocava de plantão o pessoal que trabalhava na empresa de borracha. Saía uma turma, não, os trabalhadores. Saía uma turma e voltava outra. E nessa noite de sexta-feira, um primo meu, chamado Hélio, o apelido dele é Acuru Peré, ele ia perdendo o horário, se acordou em cima da hora. E outra coisa, não tinha esse negócio de tolerância. Não tinha lá, não tinha, sabe? Tinha que estar na hora, senão era falta. E parece que faltavam 5 minutos para dar meia-noite, ele tinha que pegar. E ele correu. Só que ele esqueceu que era a noite do lobisomem. Quando o Curupéré viu o lobisomem, o que é que ele fez? Ele pegou uma estaca de acapu e disse, bom, agora ou eu ou o lobisomem. Entendeu? O lobisomem veio para cima dele e foi para cima do lobisomem. Só que antes dele bater no lobisomem, com a estaca, aí era o gerente da empresa que vinha com uma capa preta de 4, ele atravessava o campo, fingindo ser um animal. Sendo um animal para ir namorar. A menina lá, bonitinha. A minha bonitinha ia namorar. Aí ele falou para ele, não fala nada disso e tal. Acabou com o lobisomem. Então, nunca mais o lobisomem. Acabou o lobisomem, porque o Peré botou para correr com uma estaca de acabou. O lobisomem ia procriar. Ele ia procriar. Ia para casa da namorada dele. Manter a tradição, né? E era no escuro, não tinha luz, né? E não tinha luz, então o lobisomem Corcovado era assim, mas era questão. E professor, o 7 de setembro, como você falou, era um clube, né? Mas era um time de futebol também. Time de futebol. Né? Dessa época lá, quem são essas pessoas que eu sei que você lembra de muitos? Eu queria que você nominasse esse pessoal que alguns ainda estão com a gente aqui, né? Em breves. Tem. E outros moram em outros municípios, mas seria bom a gente citar o nome deles. Né? No livro, vou contar a história dos que eu conheci e daqueles que eu já peguei. O histórico, como meu pai relata, né? Mas aqui nós temos o Oswaldo, que jogou muita bola. Oswaldo Banana. Temos o velhinho, o Edivaldo. O velho Edivaldo veio de Mosqueiro, ele veio de Mosqueiro, ele é de Mosqueiro. Veio para jogar no 7 de setembro. Ele veio para trabalhar. Na Inásia já ou não? Não, Santa Mônica. Ele veio para trabalhar. E ele realmente sempre jogava muita bola. Veio o irmão dele voltou logo.
E ele ficou com a família do seu Apolônio, que não é o seu Apolônio, que foi gerente que se perdeu na mata. Sim. É outra família, que é do Luiz, aqui da uma esposa da Dona Carmen, é da família do Luiz. E tem ainda o Divaldo, tem o Pajé, que jogou muita bola por aqui, Sim, teve o Andreino, que já faleceu, o tio Zac, que ainda está lá pelo interior. Papola. O Barbosa, que aqui lá era chamado de Barbosa, Papola. né? O Papola, que chegou a jogar também. Um dos melhores, segundo o relato de quem jogou bola com ele, os melhores era o Raimundo Cutá, que é servente lá, que é o vigia da CEMED, que era um dos melhores, que tratava bem a bola. Cecílio. O Cecílio já pegou mais, já no final já foi pro Inasa. Tá. O Cecílio pegou mais o Inasa. Mas o pai dele, o Bandinha, é interessante que elas gostavam do vôlei. E tem 2 pontos do vôlei. Uma foi uma jogada que meu pai criou chamada de terçadada. Entendeu? Entendeu? Uma jogada do vôlei. Do vôlei. Então, o meu pai nunca... O esporte dele era isso. Então, E como é essa terçadada? ele jogava vôlei porque ele chegava cedo e armava logo a rede. Então, pelo trabalho dele, o pessoal deixava meu pai jogar. Né? Sim. Até a bola vinha e batia assim, pô. Terçadada. Ah, essa que era a terçadada. E o Bandinha, ele tinha uma jogada, porque o Bandinha ele jogava vôlei e era desse tipo da pessoa que ele encabulava o adversário, Sim. brincando. Ficava encarnando. Encarnando. Então ele dava a manteiguinha. A manteiguinha é aquela bola que o cara vai dar cortada e ela pega pelo lado e ela cai perto do caboclo. Então, a manteiguinha ninguém pega. Então, ficou muito nisso. Então, o Bandinha criou a manteiguinha no vôlei. E o papai criou a terçadada, né, com a mão bruta dele, né? A bola de vôlei que é leve Eu tô e é longe. criando uma imagem do teu pai aqui cortando. É uma terçadada. E aí o pessoal também, quando o papai batia, ele vem a terçadada, né? E eu lembro disso, eu era garoto, ia lá para assistir, né? E era bem animado o vôlei. O pessoal daqui ia jogar lá. Vôlei, vindo de lá aqui, fazer muito esse intercâmbio, né? Jogar o vôlei. Além desses que você citou aí, você ainda tem mais alguns que você queria falar um pouquinho? Olha, assim, do 7 de setembro mesmo, eu acho que não temos mais por aqui, além do Pajé, né? Que o nome dele é Dionísio. Tem o Pajé, tem o Oswaldo, tem o Velhinho, tio Zaca aqui ainda está por lá. O resto, uns moram em Uari, viu o Ari jogando no gol, né? O Gabriel já não pegou muito bem esse tempo do 7, mas o Gabriel é muito mais velho que eu, o Gabriel Ramos, né? O seu Nezinho é um dos homens que me inspirou a ser um bom cidadão, né? O seu Nezinho, o nome dele é Manuel Ramos, né? E Rodrigues, e ele era uma pessoa muito respeitada lá. Ele foi presidente do 7 de setembro, ele foi comissário, ele chegou a ser candidato a vereador pela vila, apoiando aqui, no tempo era só situação, vamos dizer assim, né? Então ele era muito respeitado, era uma pessoa assim que... Foi uma pessoa que me ajudou muito, o seu Nezinho. Ele era também um funcionário da empresa, mas ele era que tinha a sapataria dele, ele já consertava o sapato pessoal. Ele era muito caprichoso. E eu lembro que, como ele gostava muito de mim, eu ia para lá cedo esse dia de sábado, já levava o meu sapato para engraxar, ou então para costurar, que eu andava com um sapato furado, né? Então era a hora que ele ia costurar. Mas para eu ganhar o meu sapato costurado ou engraxado, eu trabalhava o dia todo com ele lá, né? Engraxando e tal, ele me dava, lógico, a comida, eu almoçava com ele, tomava o lanche, e assim que ele era muito respeitado. O seu Nezinho também ajudou muito o 7 de setembro, né, na questão social. Ele era assim, uma pessoa assim, muito comedido. O Evaldo trabalhou muito com ele, né? Teve o seu Nezinho, teve o seu João Teixeira, que hoje ele já perdeu a visão. Mas está aqui, mora aqui. Mora aqui. Sogro do Finado Pavio, que é meu compadre, Finado Pavio, né? Sim, o Pavio que era taxista. Sogro dele. Também eu vi o seu Pium ainda brincando, o apelido dele é Pium. O próprio irmão dele também, que mora bem por aqui, na Baixada, ele pouco jogou, mas chegou a jogar bola. Você nunca arriscou? Eu mesmo? Sim. Ou não pegou vaga no time lá? Não, eu cheguei a brincar já, mas no tempo já do Inácio que eu já estava rapaz. Sim. Mas no 7 de setembro, não. No Inácio eu estava rapaz. Agora, no 7 de setembro, o Padre Evaldo me falou que tinha o segundo quadro, que se chamava Santa Mônica. Então, os jovens criaram um time lá chamado Santa Mônica.
Então, segundo o padre Evaldo me deu um relato, o Santa Mônica era bem dizer Um celeiro lá. um celeiro já para o 7 de setembro. Sim, Então, uma escolinha lá. Era, Né? exatamente. Então, tinha o 7 de setembro e tinha o Santa Mônica. Mônica. Né? Então, era assim que funcionava a parte esportiva lá. Ajudava muito, né? E eles eram respeitados, tanto aqui, aí em breve, fomos em Portel, eles brincavam muito, né? E eu lembro que uma vez foi o Santana, joga lá em Corcovado numa disputa de taça. A gente chamava taça, né? Que é o troféu, Santana né? era o time daqui da cidade. Né? Da cidade, Santana foi lá. Geralmente a gente espera o quê? Que o time do local que ganhe, que conhece o campo e tal. E nesse dia o Ben-TV estava inspirado. Jogava do Santana. Jogava né? no Santana. O Ben-TV estava inspirado. E o Ben-TV fez os 3 gols do Santana e não queria entregar o troféu. A Vera Garoto, eu lembro, né? Fizeram uma coisa, mas tiveram que entregar. Né? E o apelido do Ben-TV era Chorão, né? Por causa dessa questão. Bateu nele, tipo o Neymar, e caía logo, né? Mas ele era muito arisco, um toca da vida, né? Agora, o 7 de setembro chegou a disputar o campeonato daqui da cidade. Muito, ele era muito respeitado, né? Tanto aqui, o pessoal vinha de Macapá jogar, né? O pessoal, eu lembro que uma vez veio um time de Macapá, mas no tempo eles fizeram a parte esportiva, mas fizeram a parte também à noite, ensinaram boxe, fizeram uma apresentação de boxe. Era animado, assim, a beira de Corcovado nessa parte, né? Lá no clube. Já aparecia cinema lá, alguma coisa assim? Já no tempo da Inasa, eles trouxeram o cinema. Já no tempo da Inasa, no tempo da borracha não tinha. Não tinha ainda, né? Não. Eles não chegaram a assistir por lá naquelas máquinas lá, porque Tarzan, no tempo por da exemplo. Inasa foi o tempo dos americanos. Sim. Aí como a luz já era 24 horas, aí foi o tempo que tiraram a 7 de setembro, criaram a sede, criaram outra, já na outra vila, chamada Vila Amaral, eu era da Vila Pau. Aí criaram a segunda vila, chamada Vila Amaral, e lá que construíram a nova sede, foi chamado de Inasa, e acabou 7 de setembro. Aí lá que passava filme, que eles traziam filme Aí para... nessa época da Inasa já era uma Madeira, né? é. No tempo da borracha, não lembro assim, sim. Era animado assim, carnaval, mês de junho. Ah, tinha carnaval lá também. Tinha né? carnaval do salão, com direito a serpentina, confete, Fantasia. fantasia, tudo. Era assim que era bem animado lá. Isso está no livro também, essas festas lá de carnaval? Tudo, Não, tá. tudo. Vai ser relatado tudo. Tá. Bom, pessoal, a gente está recebendo hoje aqui o professor Vanderlei, né? Professor Vanderlei Castro, esse grande educador de breves e se mostrando também um grande historiador, Contador de né? história. Né? Até porque é impressionante. Eu comecei a fazer história, não terminei, não entreguei o TCC. Sou da turma do Djalma, do da Silva. Pois é. E não concluí, mas eu gosto de história. E aí, professor, a gente fica feliz de tê-lo aqui, né? Mas a gente também fica feliz de ter pessoas que nos apoiam, porque sem esses apoios a gente não poderia realizar esse verdade, projeto, né? A gente precisa do apoio dos amigos, das empresas, para que a gente consiga levar esse projeto à frente. Então eu gostaria aqui de agradecer a Milar, na pessoa do meu amigo Robson Vieira, a Vera Saúde, Diagnósticos e Laboratório, a Loja Capricho, na pessoa da dona Michele, Minha patroa. a Corrente do Bem Solidariedade, a 3, na pessoa do Alexandre Barros, ao Sorrel Delivery Bar e Restaurante, na pessoa do nosso amigo El, ao Dog Cat Pet Center, nas pessoas do Ney Rocha e da dona Liliane, ao vereador Labinho de Oliveira, o Cabeçudinho, ao Bar e Boate Espumão, nas pessoas do Juniel e do Joel, meus parceirões lá do Espumão, ao Terraço Itália Pizzaria, nas pessoas do Biro Custódio e do Júnior Rebelo, e aos postos Bom Jesus, com agradecimento muito especial ao meu amigo Afonso Rebelo. Esses parceiros é que nos ajudam na realização desse projeto. Bom, professor, eu queria que você relatasse alguns fatos, né? Tem muitas histórias sobre Corcovado, né? Eu queria que você relatasse alguma dessas histórias para o pessoal que está acompanhando o nosso podcast aí. Eu lembro bem do fato que aconteceu com o ex-gerente da empresa, chamado Antônio Apolônio. Na verdade, a gente chamava ele de Tio Pó. Era conhecido por Tio Pó. Então, como foi, de repente, que o Tio Pó desapareceu? O Tio Pó, ele tinha um terreno aqui no Mamajó, né?
Então, todo dia ele vinha para o terreno dele. E o Saía de terreno Corcovado para lá. E o terreno dele fazia divisa com o terreno do pessoal do finado Álvaro. Que até hoje o pessoal conhece ali no Mamajó. Vamos lá na casa do seu Álvaro, lembra? Isso, Que o pessoal fala, isso, fazia. E inventaram que ele criou uma certa animosidade com um dos membros da família do seu Álvaro, chamado Paraguaçu, que era irmão do seu Álvaro, né? Paraguaçu. E, de repente, um certo dia, deram por falta do seu Apolônio. Ele voltava no final da tarde, lá do sítio, e não voltou. E é interessante, Corcovado fazia, quando acontecia isso, o pessoal ia para o mato, caçava, tirar açaí, alguma coisa que não voltava, aí ia na caldeira e começava a apitar, e mexia com todo mundo, né? E apitava. E isso mexeu com, Era um sinal de vila. alarme. Alarme. Isso mexeu com a vila. Né? Foi todo mundo e foi dias e vários dias. E aí inventaram que o Paraguaçu tinha assassinado o tio Pó. E o tio Pó, ele tinha um filho que era da aeronáutica, que ele era pernambucano. E esse filho dele, era tempo da ditadura, um certo dia ele chegou lá numa Catalina, que merizou lá. Ele já saltou lá para tomar as providências. E pegaram, coitado, o Paraguaçu como bode expiatório. E aí, com a pressão, o Paraguaçu foi preso, levaram ele para o mato e ele começou a indicar. Era uma hora aqui, o corpo estava, era ali que o corpo estava. Só para se livrar do... Acabaram levando o Paraguaçu para Belém. Foi muito, segundo o relato, ele foi muito maltratado. Com uma semana, mais ou menos, lá chega a Catalina já trazendo o Paraguaçu com a urna na cabeça, tudo raspado a cabeça dele. Né? E, novamente, ele ia dizer onde é que estava o corpo. E não encontraram o corpo da Polônia. E a minha prima, eu tenho uma prima, mãe do John, que vai jogar bola, do Vilmar, né? Ela é poetisa mesmo. Até ano passado ela lançou um livro aqui. Ela fez um trabalho chamado O Mistério Dentro da Mata. Ela escreveu isso. Pena que eu não tinha noção, perdi esse material. Né? Tá, aí o pessoal acabou mais ou menos deixando um pouco de escanteio essa questão. Um certo dia, um caboclo aqui da Madenorte saiu para fazer a necessidade dele no meio do mato. E lá encontra a ossada. Do seu Apolônio. Do seu Apolônio, do tio Pó. Depois de quanto tempo? Quantos anos, mais ou menos? Não faço ideia. Não faço ideia. Hoje eu não lembro assim. Estava a ossada dele. Estava o terçado, enfrentaram a aliança. Né? Então, segundo o relato, ele sempre visitava o Lorival Nascimento. Então, ele vinha pelo mato. Que era uma e ele estava com idade avançada, ele tinha problema de audição e se perdeu. Aí encontraram os assados de Apolônio aqui atrás da Badia Norte. Aí ela fez outro trabalho, o mistério já desvendado. Então, entendeu? Eu sei, foi era triste bem criança, mas eu me lembro que repercutiu muito, né? Foi. Que ele foi torturado, esse Paraguaçu, muito torturado. Né? Agora, quem ia falar, porque era tempo da ditadura, o filho do tio Pó era da aeronáutica. E o que aconteceu com ele? Com o Paraguaçu? Tá, impressionante. Aí Paraguaçu veio para cá e tal. Também o pessoal me contou que o Paraguaçu ele trabalhava lá ali na Virgínia, né, Vila Virgínia. E quando parece a Ibel dispensou, ele ganhou um barquinho lá pela indenização dele. E o pessoal me contou que um dia passou um pessoal para alugar um barco, alugaram um barco no Paraguaçu e sumiram o Paraguaçu. Até hoje ele desapareceu. Foi mesmo? Sabe, parente dele, deve ser tiro de segundo grau hoje da nossa secretária de Cultura, da Josiele. Ah, é? Tá. Que o pai dela é meu compadre, né? Esse foi assim, um grande episódio. Foi triste. Marcou muito, porque mexeu com a comunidade, sabe? Até porque esses crimes não aconteciam, né, lá. Não. Não era aí colocaram o Paraguaçu como bode expiatório só porque tinha essa questão de terreno e tal. Aí disseram que era ele que tinha assassinado o tio Pó. E não foi nada disso. Exatamente. E tem outro fato também, professor, que é com relação à construção do
Do aeroporto. do aeroporto lá em Ah, devido. Eu queria que você foi. contasse essa história pra gente aí. O aeroporto de Corcovado, o avião que vinha para Breves de um porte maior, não parava aqui, que aqui não tinha. Tinha que ir para lá. Prova A tanto, pista era boa, é né? boa a pista. Mas era Prova- de terra, ou não? Era terra, Terra. era com grama, né? Sim. Então, eu lembro que uma vez o Eloy Santos, Radialista. era famoso, né? Eloy Santos, ele veio com Candango de IP, Candango fazer uma de IP. apresentação aqui no Santana. Então, eles tiveram que ir para lá, para de lá vir para cá. E eu trouxe a minha irmã para cá fazer uma apresentação. Minha irmã cantava. Foi bacana aqui no Santana, né? Eu, um dia desse, faz tempo já conversando com a professora Graça Gama. A Graça ali, a ex-mulher do Eloy, professora Graça, né? Isso. E Ela é Graça Belo. Graça Graça Belo, Belo. obrigado, professor. E a senhora lembra quando a senhora fazia lá, o pessoal tocando, e ela que dançava lá, né? Como hoje tem a chacrete, esse negócio, né? Ela que dançava lá. Inclusive, ela dança muito até hoje. Nossa, é verdade. Então, o avião foi para lá para deixar o Eloy Santos com Candango de IP e vieram de voadeira aqui para Breves. E um certo dia, uma Catalina, né? Explique para o pessoal mais novo que não sabe o que é uma Catalina. Catalina era desse avião, né? Era um avião desse tempo, tipo um Boeing, chama Boeing, né? Mas era um pequeno porte, mas para 30 passageiros, mais ou Que menos. pousava na Ela água, amenizava né? e Na também água, né? na ela tinha água. essa função. Era. E aí deu um problema nessa Catalina, ia passando em Corcovado e o aviador, o comandante, né? Achou por bem e cair lá, aterrissar lá. E com isso, o campo não era preparado para esse tipo de Que era avião. muito grande. Né? Aí ele parou, deu tudo certo, mas não podia decolar. Aí tiveram que refazer o campo de pouso lá, a pista, né? Tiveram que refazer. Então, o que a aeronáutica fez? Ela pagou o pessoal para refazer o campo e aumentar um pouco. E eu lembro que eu fui trabalhar lá. Como é que a gente fazia? Mas Aí- você já na época lá em NASA, é isso? Já ou ainda era ainda? Já quase não, ainda era tempo da borracha Da ainda. borracha né? ainda, tá. Então, o que acontecia? Cada quadra que a gente fechava, a gente ganhava, né? Aí eu fui para lá, eu, meu irmão, e mais o Maneco que já morreu no trecho, e a empresa dava um caboclo só para ir furando, né? Furava e te metia a grama. Era trabalho rápido, mas era grande. É. Passamos mais de uma semana, né, fazendo aquilo. E eu lembro que eu pensava que eu ia pegar o dinheiro. Entendeu? Pegar o dinheiro. Trabalhava com Trabalho- vontade. Pô, E aplicaram o calote. Aí, quando terminou tudo, quem recebeu dinheiro foi meu pai, pô. E eu lembro que eu chorei, porque eu queria também. Mas, coitado, eu não entendia, né? Eu não entendia. Era normal esse tipo de relação, né? O filho Mas eu não trabalhava, mas os entendia. pais Coitado, também. era dele mesmo, né? É. A gente trabalhava, mas na hora eu pensava que era eu que ia receber o dinheiro, né? Foi interessante isso. Então, foi daí, quando prepararam a pista, ela conseguiu sair. A aeronáutica deu condição e ela Caramba, conseguiu. então demorou bastante. Ela ficou Demorou, muito tempo foi lá. né? uns 6 meses, mais ou menos, uns 6 meses, para poder organizar tudo de novo. No tempo não tinha essa tecnologia que tem hoje. A Comara chega dentro de uma semana resolve, né? Nesse tempo a Comara era o braço humano mesmo, né? E eu lembro que eu também ajudei nessa Então, depois parte que aí. pronto o aeroporto, pousava lá, inclusive aviões que vinham para cá, para a cidade, pousavam lá. Ia para lá, tudo lá. Depois que fizeram aqui a pista do aeroporto, né? Que era a Que é Covax. o Joaquim Diniz hoje, o aeroporto Não, aqui. não. Aqui é o aeroporto, o bairro. Onde era o bairro Ah, do Porto, tá, onde bairro tem, da- onde tem o Ninho do Passo, ali o ginásio. entendi. Ali que era o aeroporto antigamente. Um dos Em frente à responsáveis- escola Maria de Lourdes. Era lá no verdade, aeroporto. Era o Constantino Félix. Isso, Tinha lá a casa, né? Isso. Eu lembro que era do seu Idevaldo, que ele vendia passagem da Covax. Isso. Exatamente. Por isso que o bairro lá recebeu esse É o nome. nome de aeroporto. De aeroporto. Foi o primeiro. É verdade, Entendeu? verdade. lembrei. Então, Corcovado também tinha essa questão de dar esse suporte para Breves com a pista. Teve também outra história com relação ao aeroporto, que foi a construção da pista, acho que já é na época da Inasa. Não sei se você estava lá nessa época, que o dono de lá, da empresa, comprou um avião e tiveram que construir a pista lá. Você sabe dessa história? Não, dessa eu desconheço. Ah, Eu Então desconheço, já é mais eu acho recente. mas eu acredito assim que seja mais
vai mais para a questão da fantasia, da brincadeira. Não existiu isso aí. Não existiu, não. Porque eu lembro já da Inasa, era um bimotor, mas era até o Azeitona, foi muito famoso aqui. Ele que era o comandante. Um negão forte, moreno, negro, né? Negro, moreno. Respeitado mesmo no comando, né? Conhecido, Ele que comandava lá. Bom, professor, aí você falou dessa sua relação, né, de infância, de adolescência, de juventude, tudo que você viveu lá, né? Foi um período muito bom, né? Apesar de todas as dificuldades, mas você conseguiu vencer isso aí, né? E como é que aconteceu, começou o declínio da empresa lá? Já no final da década de 60, né, eu lembro que eu me formei a primeira vez professor, regente de ensino, aqui no Miguel Bittar, em 72. Né? Então, nessa época, o interessante que nesse período que vem chegando já a madeira, né, vencendo a borracha, foi quando o Bibiano já negociou com uma empresa dizia que era norte-americana, por isso era chamada de INASA, Indústria Nova América S.A., né, que se tornou, naquela época, a maior empresa madeireira da América do Sul. Tinha todo esse negócio lá. Mas eu lembro que também tinha a placa lá do BNDE, da Sudan, então era dinheiro também do governo brasileiro. Né? Tinha essas placas lá, que hoje eu já entendo. Depois eu via lá, mas não sabia o porquê. Né? Então foi quando os americanos começaram a vir para lá, para instalar a indústria. Foi quando eu contei já para vocês do declínio e da tristeza, que a gente pensava que tinha tudo e não tinha nada. Corcovado era tudo da empresa. Então, as pessoas lá tinham plantações, grandes plantações, os quintais. E quando a empresa chegou, né, eu lembro que um dos primeiros gringos, vamos chamar assim, que foi um suíço chamado Francisco Gauss. Ele que chegou lá, um dos primeiros, para poder fazer toda a preparação do terreno. Né? Mandaram um filho de lá, o seu Luiz também, o seu Luiz, a gente chama Luiz do Trator, é o Luiz Europa. Né? Ele que foi fazer o treinamento em Belém, para poder tomar conta do primeiro trator de esteira lá. Ele era filho, inclusive, do tio Pó, né? Com a dona Nenê Europa. Por isso que tem essa aqui, Passagem Domingos Europa. É daí. Feira, né? Então, ele metia o trator nos quintais, fui no estádio lá do CT. Porque, na verdade, ele não pertenciam às pessoas, não, né? era tudo da empresa. E aí vocês tiveram que ser removidos dessa área. Por isso que nós saímos da Beira-Mar e fomos para Vila Pau. Eles foram construindo casa e tirando o pessoal do meio, que queria ficar só para a empresa mesmo. Então, lá ninguém tinha nada. Corcovado ninguém como tinha foi, nada. bem, você era criança, por exemplo, mas qual foi a sensação, por exemplo, das famílias ter que abandonar, digamos, suas plantações? Era choro, né? Eu lembro da minha tia chorando, que ela tinha muitas plantações no quintal dela. Ela chorando, o pessoal reclamando, mas não podia falar nada, né? Porque ninguém tinha nada lá, era tudo da empresa. Então, eles devastaram, né? Na verdade, eles devastaram lá para poder implantar a Inasa, né? A fábrica, a indústria madeireira lá. Né? O estádio, a 7 de setembro, derrubaram tudo, deixaram o terreno limpo só para fazer a E aí, a partir de quando começou esse processo já de encerrar as atividades lá da madeira em Corcovado? Eu lembro que em 72, quando eu me formei professor, fui chamado para trabalhar lá na escola, que já não era mais Escola Rural de Corcovado, era a Escola Primária Angelina Bibiano. Já fui professor da EPAB. Que era mãe lá do dono. A dona Angelina era mãe do Bibiano. Sim. Né? Mas também a escola já estava lá, perto da casa onde eu morava, da Vila Pau. Fizeram a EPAB lá no meio do Seringal. Né? E eu fui professor lá, primário, quarta série, e fui professor do Mobral. Quando o primeiro Mobral veio para o Pará, que instalaram aqui no município de Biarritz, eu fui professor do Mobral, que era o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Que era um projeto dos governos militares. Né? Governo militar. Aproveitaram toda a deixa do Paulo Freire, né? Sim. E aplicaram no Mobral. No Mobral. Que a ideia era alfabetizar toda a população adulta. O meu papel era fazer com que o aluno aprendesse a assinar o nome para tirar o título. O papel do professor era isso. Né? Era o principal. Então, eu lembro que várias empresas vieram para lá. Foi um movimento muito grande.
Quando a Inasa chegou para Corcovado, é impressionante. A cidade passou para lá. Porque foi o tempo que a Bisa parou e muitas famílias foram para lá trabalhar. Né? E tinha experiência da madeira, né? Que lá não tinha, ninguém tinha experiência, classificador de madeira. Esse pessoal foi tudo daqui, de Breve, da cidade para lá. Aí ficou até animada a cidade, a vila ficou bem E os navios aportavam lá também? Toda a borracha, da borracha e da madeira, tudo lá. Era interessante. Conviveram esses dois sistemas no finalzinho, momento econômico? Não, já quando a borracha está em declínio, foi. Entendeu? Aí esvaziaram tudo e já foi para a madeira. Mas os navios paravam lá mesmo no porto, era um ponto principal. Lembra algum nome de algum desses? Muitos. Por exemplo, da borracha mesmo, tinha o navio da Sinap, né, que chamava, que depois passou para a Enasa, Leopoldo Pérez, Augusto Montenegro, Lobo da Almada, comandante Alexandrino, 3 de outubro, todos esses navios paravam lá uns para deixar uma borracha, outros para pegar a borracha, né? Era interessante. Né? E esses navios eram brasileiros? Vindo de Janeiro, São Paulo, os grandes navios de Pernambuco. E de fora do país, por exemplo? Vinha buscar madeira aí? Madeira, sim, agora... A borracha não. Borracha não. Borracha era tudo brasileiro. Tudo brasileiro. Da madeira, sim. Da madeira, porque o movimento foi grande, vinha muitos navios da Espanha, né, eles vinham. O primeiro movimento, na verdade, quando chegou a Inasa, foi a exportação de madeira em tora, que isso aí virou uma coqueluche. Mas não era o dormente isso? Não, era madeira em tora mesmo. Professor, era arriscado até a gente andar de voadeira à noite, porque era muita madeira solta aí no Rio, né? Porque foi movimento em Antônio Lemos, foi movimento em São Miguel, foi movimento em Corcovado, foi movimento no Nascimento, Lorival Nascimento, foi movimento no Porto Brasil. Então, eram várias empresas exportando madeira. Então, o navio era toda hora. Tinha navio que ficava lá recebendo madeira, já tinha navio esperando. Até que o governo brasileiro pegou e proibiu. Aí que veio a madeira serrada. Entendeu? Mas o movimento da madeira. Então, começou assim. Esse movimento de Corcovado era muito movimento mesmo, né? E eu lembro, para mim, que já estava jovem, já trabalhava, eu gostava porque quando a gente começou a comprar calça ali, a gente chama de jeans, né? Era calça ali. A marca mais famosa era ali. Era ali. Um momento muito grande, o tempo da Jovem Guarda, né? E com um perfume, né? Era Artimatic, uma coisa assim. Então vinha no navio e cigarro, Marlboro e tal, né? Essas marcas. Eu lembro disso que você está falando. Eu conversei muito com o Chico Arigó. Sim. Que era proprietário do bar Meu Cantinho. Ele veio de lá para andar naquelas lanchas. Isso. Aí ele contava dessa história, né? Eu acho que por isso que Breve, o pessoal de Breve, o pessoal de Breve é meio metido, não sei o quê. Mas não é questão de ser metido, é porque assim, o pessoal, por causa desse contato com os navios que vinham de fora, navios de outros países, né, de outros estados, a gente sempre teve acesso a esses produtos, né? Então vinha o uísque, fazia a troca, uísque, perfume, cigarro, roupa. Então a gente sempre teve esse contato. As coisas que eram produzidas nos países de primeiro mundo, a gente tinha acesso aqui, porque vinha direto pelos navios. Os caras traziam e aqui trocavam. Lá em Corcovado, interessante que eu tinha um amigo que era padre, Frei Feliciano Arraste, que foi o diretor aqui do Santo Agostinho. E ele era marreteiro. Ele era marreteiro, moambeiro, né? Ele comprava essas coisas e deixava na casa da minha tia para vender para ele em Corcovado. Ele no navio ele falava espanhol. Aí entrava no navio, comprava. Entrava lá, era padre. Lembro bem do Frei Feliciano por isso. Ele comprava e deixava tudo lá na casa da minha tia para as meninas venderem para ele lá os produtos. Aí, levantasse uma questão, me ocorreu uma situação aqui. Essa relação, essa interação, por exemplo, havia dos marujos, vamos chamar assim, do pessoal que estava no navio, com a população local, assim? Quando acontecia, contato, final conversa. de semana, a festa, eles saíam dos navios, participavam das festas lá. E a comunicação, por exemplo, se dava normalmente por Olha, gesto?
Geralmente vinha brasileiros no Intérprete, meio, assim, né? tá. Com a Inasa tinha intérprete, tinha o Dalcídio, era Dalcídio o nome dele, era intérprete. Depois o próprio Paulo Renato foi para lá, o Oswaldo levou o Paulo Renato para ir para lá. O Renato, irmão do Gervásio Bandeira. também chegou a trabalhar Sim. lá, ele falava também. Então, tinha muitos intérpretes assim que ajudavam. Sim. Né? Mas havia essa interação entre a Sim, população lá Muito, e... muito. Depois foi o próprio Charles, né? Pai Sim. Isso. Sim. Pai do professor Irã. Isso. chegou a trabalhar lá também como intérprete. Então, Falava inglês, falava, fluentemente, né? o pessoal chamava inglês de cá, inglês de Porto, né? Para ele falar assim, sim. que era inglês que se aprende mesmo lá. Tá. Né? Sei. Com o pessoal. Então tinha, assim, uma certa interação, ajudavam. E desse contato aí, por exemplo, surgiu algum rebento, filho desses viajantes aí, desses... Olha, eu não tenho notícia, eu tenho outra notícia que aqui me reservam a não relatar, né? Mas assim, desse tipo de interação, não. Tem já de outros que... Não apareceu nenhum lobisomem Não desse, apareceu. Me reserva o direito. Ele é o direito de ficar calado. Entendeu? Então, foi a Inasa, assim, no início, era bem animada, porque as empresas que vieram preparar a firma, como a Graça Couto, por exemplo, né? Era a Graça Couto e tinha uma outra, a EB. Eram duas empresas que traziam eletricistas, carpinteiros. Então, os navios chegavam quase todo final de semana com muitos operários de Belém, sabe, para trabalhar, criaram um restaurante. Foi um movimento muito grande lá em Corcovado. Uma cidade mesmo. Né? O pessoal ia daqui para lá. O pessoal ia daqui para lá. Eu lembro que eu, mesmo garoto, interessante também, o papai nos trazia aqui na cidade 4 vezes. Era por ano. A gente só conhecia Breves 4 vezes, que era São Sebastião, para passar a procissão, janeiro, Semana Santa, né? Julho, Festa da Padroeira e Finados. Novembro. Eram as 4 vezes que o papai nos trazia aqui para conhecer Breves. Né? Tirando isso, a gente não vinha para cá. O resto do tempo todo lá. E é interessante eu estranhar, porque lá a gente sabia como era de semana. E aqui não, eu chegava aqui e via tudo parado, porque a gente não via barulho era acostumado com o barulho da borracha, e aqui a gente não só via o barulho da bisa, o apito da bisa. Eu disse, meu Deus, eu acho que aqui, eu era moleque, aqui tudo é domingo. Eu pensava que era domingo, né? Porque não tinha um barulho lá, um barulho da empresa da borracha, né? E lá era interessante também, lá na empresa da borracha, como é que funcionava. E tinha lá um setor que eu tinha curiosidade de saber por que chamava de vira e volta. Vira e volta. Eu conversando com o padrinho Oswaldo Costa, que foi de tudo lá, né? Ele disse, eu vou te contar por que era vira e volta. Porque a pessoa tinha que pegar a lâmina, a borracha ficava uma lâmina, né, para poder secar. Então, chegava, tinha que deixar e voltar. Então, ficava lá um capataz enjoado chamado Deumedes. Eu conheci muito o velho Deumedes. Quando chegava, dizia, vira e volta. Vira e volta. E não deixava o empregado descansar. E ficou realmente por esse nome, vira e volta. Porque eu queria só chegar, deixar e buscar outra lâmina, né? Então, para acelerar. Para acelerar o movimento lá. Né? Então, lá, eu vi todo o processo, conhecia todo o processo lá. E lá era muito respeitado o dia de São Pedro. Dia de São Pedro parava, junho, né? Parava porque aconteceu um fato lá. Lá, as 2 máquinas que funcionavam, as fábricas de borracha, eram 2 Caterpillars, máquinas grandes. E nesse dia, o gerente não mandou parar. No dia de São Pedro. Dia de São Pedro. Ia passando a procissão de São Pedro. E parou, as 2 máquinas pararam. E os mecânicos foram para lá e tal, e mexeram e nada. Quando foi no outro dia, 7 horas da manhã, que bateram a chave, voltou de novo. Voltou. Então, a partir daí, passou a ser respeitando essa questão. Aí parou mesmo, dia incrível. 29 lá de parava. Dia de São Pedro parava Corcovado por causa dessa situação. Aí eles colocaram na cabeça que foi um castigo de São Pedro, uma repreensão de São Pedro. Né? E eles respeitavam São Pedro por isso. Né? E, professor, de todas essas histórias, essas vivências que você teve com Corcovado, que é seu berço de nascimento, né? Qual o seu sentimento? Saudade, gratidão? O que é que você... Não, eu não tenho assim, sentimento, não, porque eu vejo que lá foi um movimento, a relação
de trabalho, patrão empregado, foi de servidão ou escravidão. Isso. Então, meu pai foi muito escravizado lá. Então, eu não tenho sentimento nessa. Sou grato porque nasci lá, estudei lá, né? Eu posso dizer assim que eu me tornei um cidadão também lá, pela experiência com o caso do Oswaldo, que me ensinou muito a ser honesto, que ele é assim, mas um cara, um profissional muito honesto. Então, aprendi muito a questão de honestidade com ele, a questão ética, né? E com esse Nezinho. Foram os dois que me chamaram muita atenção na minha vida até hoje. Né? E me ensinaram a ser gente, me ensinaram a ser homem. E aqui em breve foi a família do Pedro Gago. É isso aí, eu morro sendo grato, que foram eles que me acolheram. Quando eu vi o meu sofrimento de vir todo dia a pé de Corcovado para estudar, e a dona Tereza, ela era inspetora do Mega Habitat, ela me chamou um dia: meu filho, tu não queres morar com a gente? Porque a gente comer, tu comes com a gente aí. Então, sou eterno grato, que foi que me beleza, né? estenderam. Que ação, que gesto Foi ela maravilhoso. que viu, porque eu chegava cansado, né? Tinha que chegar, estudar e voltar. Isso aí, a todo que dia. horas de lá? Eu saía 10 horas, 10 para da entrar manhã? 1 hora aqui, era. É 10 da Andando manhã. de Corcovado, É. pegava a estrada. A estrada. Que não hoje era é essa que- estrada bonita, Não, né? Era por é. cima de muitos troncos de paus, né? E um dia ela me chamou. Ela viu meu sofrimento, ela disse: meu filho, tu não quer morar com a gente? Aí contei para ela, disse: não, tu vai morar com a gente aqui. Que foi nesse período que o Pedro Gago construiu o Guanabara. Isso, que vai fazer parte, essas histórias vão fazer parte do nosso próximo, porque nós já combinamos que você tem que voltar aqui, né? Eu lembro disso aí. Esse nosso primeiro podcast com você aqui do Breves Histórias, a gente até foi um acordo entre a gente, né, da gente falar sobre Corcovado, porque é sobre o seu livro, né? Mas você tem muitas histórias para contar a respeito da cidade, da sua vinda para cá, né? Eu queria que você falasse para a gente como foi essa vinda de vocês de lá, a saída de lá de Corcovado para chegar aqui em Breves. Eu lembro que eu já não estava mais, né? Que eu cheguei a trabalhar pouco mesmo em Corcovado, a não sei se esse tempo que eu passei como professor, mas quando eu voltei, fui estudar, fui para Belém estudar, eu tinha vontade de ser padre, né? E nesse tempo... A religião, inclusive, é um sempre, fator muito né, eu sempre ligado aí fui na sua vida. muito, desde... Eu É da família vou inteira, relatar na um verdade. fato para vocês, pode até se tornar brincadeira, mas com 7 anos, Dom Alquídio foi lá em Corcovado, eu tinha 7 anos. Que foi bispo, Bispo aqui do Marajó. Entendeu? E eu cheguei com ele e falei para ele que eu queria ser padre. Eu lembro benzinho disso. Ele disse: olha, filho, o dia que nós criarmos nosso seminário, você vai. Souri não tinha nem um seminário ainda, que é o São José, que o Charles fez parte. Né? Quando você terminar a 5ª série, eu lhe levo. E eu estudei. Quando terminou a 5ª série, um dia ele veio aqui em Breves. A amada Isabel me colocou, nosso auditório aqui em Breves era o corredor do Santo Agostinho. Eu lembro benzinho disso. Ela botava a gente sentado, e nesse dia, o Dom Alquídio veio, ela me botou um banco, eu era baixinho, sempre fui baixinho, ela me levantou meu braço: isso aqui vai ser o nosso primeiro padre do Marajó, imagina, entendeu? E eu terminei. Eu falei com ele, disse: não, agora você faz aqui o ginásio, quando eu terminar o ginásio, Eu venho buscar. você vai com a gente. E eu estudei. Quando eu terminei o ginásio, eu procurei de novo, entendeu? E eu não senti apoio. Eu não conhecia ninguém em Belém, né? Caboclo do Mato, né? Mas chegou aí. Eu fui, mas não tive apoio, porque eu queria ir em Belém com apoio deles, porque eu queria fazer seminário. Sim. Aí eu tinha, lá em Corcovado, quando o pessoal do banco vinha, foi uma família, eu sempre ajudei, eu carregava água, eu fazia a compra. E um dia essa família do banco, do seu Machado, ele me deixou o endereço, disse: um dia que você for em Belém, procura o nosso endereço, vai em casa. E eu terminei o ginásio e tinha vontade de estudar. Prova tanto, foi no ano que chegou a junta de conciliação e não quis fazer o concurso. Foi quando o Adiel, o Emmanuel, o pessoal fez, eu não. Peguei e fui embora para Belém. E cheguei lá com o endereço, levado por essa família do seu Nezinho. Se eu vou te levar, e chamava de Leleca. Esse Raimundo aí, que é vigia, que falei para vocês, até hoje ele me chama de Leleca. É até o apelido lá. Era Leleca, era. Aí ele me levou na casa do seu Machado, com Dona Valete. Chegou de tal, levando ele, vai ficar aqui conosco. Aí eu mesmo fui, e como a gente mora na Magno de Araújo, tem a casa até hoje lá, eu fui e me matriculei. Consegui, soube que no Magalhães Barata também tinha um amigo do papai que era de Corcovado, que trabalhava lá.
E eu encontrei. Para nós era Seu Zuz, e lá no colégio era Seu Osmar. Aí eu cheguei lá procurando o Seu Zuz, não tinha Seu Zuz. Aí eu, o Osmar. Aí eu encontrei com o seu Osmar. E disse, olha, como tu és filho de um amigo meu, eu vou arrumar uma vaga. Aí me matriculou no Magalhães Barata. Eu fazia contabilidade. Aí me intrusei no Perpétuo Socorro. Eu fazia parte do coral do Perpétuo Socorro. Eu aprendi também muito a cantar, melhorar, assim, né? Educar minha voz no coral de Perpétuo Socorro, lá com o Bosco, né? Que era o nosso maestro lá. Quando foi em julho, o Fernando foi me buscar para passar as férias em Corcovado. E eu já era acostumado a trabalhar e eu estava desempregado. Eu tinha vergonha de viver à custa dele lá. Que quando eu cheguei em Corcovado em julho, para passar as férias, o padrinho Evaldo me chamou e disse, quer trabalhar? Bora trabalhar. Disse, eu quero. Vai para o escritório. E me botou no escritório. E eu já tinha um namoro com essa que é minha mulher. Aí eu retornei o namoro com a minha mulher e disse, não vou mais, eu vou ficar trabalhando. Mas trabalhei 3 meses em Corcovado. Entendeu? E aí saí, o meu irmão me trouxe aqui para em frente a Madenorte, era São José. Aí eu peguei um dia e resolvi casar. Cheguei com bora casar. Aí, a dona Jéssica. Foi. Um sábado para domingo, e Frei José foi celebrar a missa lá. Eu disse, Frei, faça meu casamento. Não tinha meu pai, minha mãe, não estava ninguém. Eu chamei minha mãe para ajeita aí na casa dela, na mesa, e casamos lá. Então, isso há quanto tempo? Em 74. Pois é, faz quanto tempo? 48 anos vai fazer agora em maio que nós casamos, graças a Deus, né? Continua então, firme e forte. Né? E de Corcovado, assim, eu não tenho grandes... não tenho sentimento, assim, porque vi que meu pai foi muito maltratado lá. Vivia como um escravo lá. Essa percepção é de hoje, por exemplo. Hoje na eu época penso, não percebia, não, né? Claro. Para mim era... Então, muita gente mas as relações de amizade, essas ficaram, né? Não, poxa, aí... Deus o livre. Eu tenho maior carinho por todos, sou de Corcovado, não nego, mas me deixou isso hoje com a leitura de vida que eu tenho, eu não tenho sentimento por isso, porque meu pai foi muito sofrido lá. E para a gente encerrar nossa entrevista aqui, né, por que o nome Corcovado? Aí, quando o senhor, a história, os relatos que eu tenho, quando o doutor Átila Bibiano, ele comprou do seu Ismael, né, o sítio Laranjal, ele homenageou a Corcovado do Rio de Janeiro, que ele era carioca. Sim. Entendeu? Aí ele pegou, então, botou o nome de Corcovado. Vila Corcovado. O relato, a história que eu estou também estudando, diz que os primeiros que ajudaram lá o Bibiano, como foi o Zé Silva. Seu Zé Silva aqui. O Firmestrão. Né? Que é, no caso, bisavô do... É o bisavô do meu filho, que está aqui, do Eduardo. Ele veio como Seu Zé Silva. E o seu Apolônio, que veio de Mosqueiro, que é o tio do velhinho, do Edivaldo, que jogou bola. Eles começaram lá a trabalhar. Inclusive, a família do seu Zé Silva aí moraram muito tempo lá, né? Zé Silva foi nosso líder lá. Muito tempo. Prova tanto que às vezes que ele foi candidato a vereador, Corcovado eu estava em peso. E é interessante do Zé Silva que a gente vinha para cá e a gente ficava na casa dele. Eu lembro que muitas vezes a gente passava o dia lá, comia lá por conta dele, ali onde é próximo dos Correios. Lá eu já lembro lá bem, quando a gente ficava lá e dava toda assistência. Então, o papai e mamãe eram leitores assíduos, né? Sabe, do ele Zé sempre Silva. esteve envolvido nessa questão política aqui, né? Para mim foi o melhor secretário de educação que eu vi passar em breves. Um dos melhores foi o Zé Silva, que teve depois apoio da professora Nazaré Oliveira, mas ele era muito assim, muito virado. Qual governo ele foi secretário do Gervásio Bandeira? Não, muito antes. Eu conheci o seu Zé Silva trabalhando ainda com o doutor Messias, com Sim, mas como secretário de Educação, não se lembra qual era o governo? Para mim foi o doutor Messias, mais ou menos. Sabe, ele já ajudava muito. Entendeu? Então foi uma pessoa assim muito, para mim, um grande exemplo. O que eu vou falar agora é para outro momento com ele, mas assim, é uma curiosidade não, é uma constatação. Não sei, você disse que a sua mãe cantava, né? Seu pai cantava, meu pai. Eu vejo em vocês assim essa característica de boa voz, né? Tu cantas, o Tita canta, as duas, a Vera, por exemplo, eu sei que ela canta, e uma voz bastante afinada, né? A música também está... Meu pai, como eu falei, meu pai era seresteiro. E fazia aquelas festas em Corcovado, meu pai nunca chegava de madrugada, papai só chegava no outro dia, porque ele ficava no sereste, entendeu? E ele era muito boêmio,
né? Eu tenho uma irmã, gosto muito da minha irmã, ela é até evangélica, aqui em Breves, tudo, né? E foi da menina que morava conosco que meu pai acabou, né, tendo esse relacionamento que eu tenho a minha irmã, ela é da Assembleia de Deus, tenho um carinho especial por ela. Então, meu pai também... Pois é, mas aí todos vocês cantam, né? Assim, de alguma forma, pelo menos esses que eu citei agora, E cantam bastante. hoje, cantam bem. como eu, de repente, eu enveredei também do lado da poesia, eu lembro do papai que, quando ele trabalhava com o negócio de amo de boi, o meu pai criava as músicas, Sim. entendeu? Impressionante, né? Ele que criava as músicas. E hoje, uma vez eu conversando com ele, a gente fazia isso com os desafios. Uma vez foi o pai do campo aqui, tinha um senhor chamado Bebé Gaiola, e também tinha esse negócio aqui de boi, eles foram lá em Corcovado se apresentar. E lá tinha a disputa política, tinha o PSP, que era o senhor Nezinho representante, e o PSD, que era a mãe da Pia, que mora lá no aeroporto. Dona Pia. Dona Pia. Sim. Dona Nenê Teixeira, que era mulher do Pedro Teixeira, que era o comissário. Né? E eles levaram lá. E chegou lá, eles puxaram lá uma toada. Quando eles saíram no trapiche, eles puxaram uma toada pro boi, que o papai também trabalhava, né? Aí o papai respondeu, o contrário me mandou dizer, eu não tenho culpa de não saber, eu não tenho inveja da vossa toada, a memória é minha, eu não trago emprestada. Entendeu? Então e tinha esse negócio nele e ele puxava. E na hora Era mesmo. musical, na hora, já era era. musical mesmo, né? E aí E essa verve ficou em você, né? De alguma forma. Então um dia desse eu pensando, pô, o papai gostava dessas músicas e tal, né? E por isso que nós trouxemos na veia também essa questão através do papai. Né? Bem, o professor Vanderlei ele é múltiplo também, né? Quer dizer, nós contamos uma pequena parte aqui, conversamos um pouquinho sobre uma pequena parte, né? Mas tem o professor Vanderlei tem só o homem político, o homem do magistério, né? Professor, enfim, então ainda tem muita história para contar. O homem da música. Ainda vai contar essa. Exatamente. O religioso. Em Corcovado, quando o Padre Evaldo criou os Tropicais, que foi o primeiro conjunto eletrônico da região. Exatamente. Ele contou essa história pra gente. Muito antes dos Sete Irmãos. Nós chegamos a tocar em Corcovado, olha como era animado em Corcovado, que nós chegamos a tocar a festa de frente com 7 irmãos lá. Foi mesmo? Foi. Sabe? Então, o Padre Evaldo ele colaborou muito com essa parte social lá. Ele, além de fazer todo o trabalho lá econômico, né, com a firma, mas ele gostava muito, ele comprou um conjunto eletrônico, os Tropicais. Contou essa história e eu fiz parte gente. desse grupo com ele. Bom, professor, só quero dizer da nossa alegria. O bate-papo foi muito bom. Por mim, a gente ficava conversando aqui um tempão, né? Mas a gente vai deixar para outros episódios, que ainda temos muita coisa para tratar a respeito do município de Breves. Hoje, especificamente sobre a vila de Corcovado. Então, eu espero que todos tenham gostado. Aquelas pessoas que viveram essa época também, eu sei que vão ficar muito felizes, né? Então, a gente pede para as pessoas que, por acaso, sejam descendentes de pessoas que deixem seus comentários aí no nosso canal. Olha, meu pai morou em tal época, eu sou filho do fulano de tal, entendeu? Pra gente entrar em contato, pra gente ter essa resposta também positiva, tá? E agradecer de coração, muito obrigado, sabe, da nossa amizade, do carinho e do respeito que eu tenho por você. Obrigado. E é exatamente essa questão. Por isso que a gente faz questão, quando cita um nome, a gente faz questão de dizer, olha, fulano, filho de fulano, porque eu acho que isso cria uma rede, né, de todo esse contexto que nós estamos relembrando aqui. E a ideia do programa é exatamente essa, né, de fazer com que a gente retome um contexto, uma história passada, mas de uma forma assim, numa conversa descontraída, citando as pessoas que estão envolvidas nesse processo, porque a gente vai resgatando memória, né? Cada episódio que você narrou aqui, por exemplo, me traz assim à memória uma série de eu falei da questão dessa classificação que eles faziam dos alunos, né, que se destacavam. Sim. Assim como ele ia para o escritório, tinha alunos que ficavam na escola já como professora.
É impressionante. Sim, Né? sim. Tinha a professora Lucila, a minha madrinha Maria, depois foi a dona Nauzira, depois foi a minha prima Hilda, a Zilda, a Nilce, né? A Graça, a irmã da Nilce, todo esse pessoal foi professor lá, professoras lá, tudo. Então, meu amigo, foi um prazer muito grande, né, a gente registrar essa conversa, porque a gente sempre conversa, né, mas não é registrado. E agora nós estamos registrados aqui em áudio e vídeo, né, para ficar para a posteridade. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com você, passar esse momento aqui junto, né? E, claro, o respeito, a consideração, a amizade, a admiração é profunda. Muito obrigado, estamos sempre à disposição. Professor Wanderley, eu queria que você deixasse suas considerações finais aos nossos inscritos aqui no canal Breves Histórias, o podcast das nossas histórias. A gente pede que as pessoas também se inscrevam. Suas considerações finais, professor. Quero agradecer a oportunidade, uma vez que nós estamos preparando o nosso livro, realmente o pessoal conhecer melhor a história de Corcovado, não somente da Inasa, mas eu quero colocar a história realmente da Santa Mônica, da empresa de borracha Santa Mônica, das famílias que trabalharam lá. Porque tinha famílias que não moravam na vila, mas trabalhavam lá. Como o caso do seu Zé Pereira, seu Raimundo Dias, seu Sebastião Dias. Né? E tem um ponto interessante, que vindo para cá, para Breves, a divisa de Corcovado para Vila Virgínia, tinha uma placa lá, Porto Viveiro de Corcovado. E eu fui saber por que o significado daquela placa. Porque lá que criaram, no tempo do Banco Agronômico, que lá começaram a fazer as primeiras mudas de seringueiras. Então lá se tornava realmente o celeiro, né? De lá que levava as mudas. Por isso que nós temos umas seringas plantadas em Corcovado, chamado de seringal, que veio de lá. Então por isso é chamado de Porto Viveiro de Corcovado. Eu gosto de saber o porquê dessas coisas. Eu agradeço, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. E alguém que queira contribuir, me procure, tá? Para a gente poder, então, melhorar mais o nosso livro, que nós vamos lançar ainda, se Deus quiser, em 2022. Quero deixar um abraço a todos, principalmente aos meus conterrâneos da Vila de Corcovado. Professor Wanderley, muito obrigado. E em nome de Postos Bom Jesus, vereador Labinho de Oliveira, o Cabeçudinho, Bar e Boate Espumão, Terraça Itália Pizzarias, Dog Cat Pet Center, Sorrel Delivery, Corrente do Bem A3, Loja Capricho, Vera Saúde e Milá, nós encerramos o nosso podcast Breves Histórias de hoje, que teve a satisfação, a honra de ter o professor Wanderley Castro aqui conosco. Grande abraço para todos vocês, pessoal, inscrevam-se no canal, tá? Qualquer contribuição, quem quiser nos ajudar, entrar nessa parceria, vamos deixar o contato para a gente fortalecer esse movimento, poder contar a nossa história de maneira simples, mas de maneira que fique para a história. Um grande abraço para vocês, até o próximo episódio. Valeu, pessoal!